Bem-vindo a essa edição do podcast Faixa Preta, o podcast que entrevista as pessoas que conseguiram mais de 2 milhões, que conseguem, isso é, seus negócios de lançamento fazem mais de 2 milhões de reais por ano, em 2018. E hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu tenho o maior prazer de investigar, não. Investigar? Talvez, às vezes. Para mim isso é uma investigação, né? Larry Granville. O Granville, como é mais conhecido aí no mercado, ele teve um lançamento especial. Ele foi o maior lançamento de uma pessoa que estava lançando pela primeira vez. Que eu conheço. A gente não tem um órgão especial de caracterização de lançamentos. Tem muita gente que lança, eu nem fico sabendo que lançou. Mas o Granville, até onde eu sei, foi a maior pessoa que fez o maior lançamento, sendo esse lançamento seu lançamento inaugural, seu primeiro lançamento da vida. E Granville, no ano de 2018, esse seu primeiro lançamento fez o faturamento de quanto? 6,3 milhões. 6,3 milhões de quê? Reais? Não, é só deixando, faz diferença. Gente, certo. Fez um primeiro lançamento de 6,3 milhões de reais. E eu quero começar esse podcast dizendo que isso não é típico. Nem é típico. É tão raro que eu só conheço um que fez isso. Ele, que está sentado aqui. Mas a minha intenção é começar a estudar o que é que faz uma pessoa conseguir um resultado tão extraordinário. Não existe coincidências nessa vida. E a minha intenção com desse projeto de podcast Faixa Preta é entender o que é óbvio para uma pessoa dessa, tentar desconstruir, tentar investigar, se assim eu posso dizer, e assim entender um pouco para que a audiência também possa pegar alguma coisa que for modelável naquilo que você faz, nem tudo necessariamente modelável, mas alguma coisa necessariamente deve ser, e aplicar nos negócios dele. E obrigado, você veio hoje de Porto Alegre. E a gente está aqui com o Chimatê. Show de bola. Estamos aqui a base regados a chimarrão. Então, Granville, cara, obrigado por ter vindo aqui. E vamos lá, capaz. Inclusive, eu entrevistei uma outra gaúcha aqui. Ela fala, nossa, bem capaz. Bem capaz, né, tia? Capaz. Então tá, mas o prazer é todo meu. Sempre poder estar aqui, poder dividir com vocês aquelas coisas que são especiais na minha vida, mas esse lançamento é uma coisa de louco, vamos dizer assim. É uma coisa de louco, mas não quero começar aí não. Quero começar como é que você me conheceu, Granville? Essa história é boa, tia. Então assim, vamos lá. Aqueles que quem não viu o Érico na internet, né? Hoje é essa a pergunta, mas eu conheço o Érico de outros primórdios. Acho que dá para dizer que por um certo tempo da vida eu conheci o Érico mais que o Érico. E eu explico por que isso. Lá pelas tantas, né? 2011, 2012, alguma por coisa aí, assim. Por aí. Antes do Érico ser Érico. Antes do Érico ser Érico. O Érico era o irmão do Hugo. O irmão do Hugo, exatamente. E isso foi uma vantagem para mim, porque foi assim que eu consegui ter uma proximidade um pouquinho maior naquele momento. Mas a coisa foi o seguinte, o Érico, para quem não sabe, ou quem sabe de toda a história, antes ele trabalhava, quando ele veio lá, pediu demissão, aquela coisa toda, foi montar uma empresa de leilão de imóveis. E o seu Granville aqui já trabalhava, entre outras coisas, porque eu tenho uma série de atividades profissionais, mas entre outras coisas já trabalhava com leilão de imóveis. Você já comprava e vendia imóveis em leilão. Para por aí. Paro. Vamos começar então, para aí. Me diz como você chegou nessa atividade. Aqui a gente vai entender como é que o Granville, você nasceu com dinheiro, comprando imóveis em leilão, como é que você chegou à atividade de comprar imóveis em leilão. E gente, quem tá aqui comigo, isso vai fazer total sentido no final. Na realidade, Érico, nascer com dinheiro, não, bem pelo contrário. Eu sou o mais velho de uma família de 5 irmãos. Conheci um deles, que é o Elvis. Mais... Cantor. Se você seguir o Granville no Insta dele, de vez em quando vai ver o Elvis cantando. E sendo o mais velho de uma família, minha família quebrou lá muito lá atrás. Aí nós fomos num apartamento pequenininho, 5 irmãos dentro do apartamento, aquela coisa, cresci. Lá em Porto Alegre? Lá em Porto Alegre. E nesse vai e vem da vida, fui fazer um trabalho filantrópico, fiquei 2 anos fora, voltei e casei. Quando eu casei, batalhando para comprar minhas coisas, eu trabalhava com informática, né? Fiz alguns cursos, fui muito autodidata. Inclusive tem uma história, acho que eu nunca te contei essa história de como é que eu
E como é que eu entrei nessa coisa de computador? Eu acho que eu vou te contar agora. Vamos fazer vários loops aqui. Claro. Tá? O que acontece é o seguinte, aos 12 anos a gente estava guardando dinheiro, eu e meu irmão. É um desses... Qual deles? O Christian. O Christian, o mais velho? O Christian, depois de mim, é o mais velho. E eu e o Christian estavam guardando dinheiro para comprar um computador. E naquela época, nós estamos falando de 1988, eu acho, um pouco antes, talvez, a inflação no Brasil era galopante, não é o cenário que tem hoje, né? Tu botava o dinheiro num dia, no outro ele já não valia nada, ou tu tinha que aplicar numa coisa chamada overnight, né? Quem tem 20 anos aí, geração Y, não entende o que é isso, né? Tu ia no supermercado, de manhã era um preço, de tarde era outro. Bom, a gente guardava dinheiro, tava guardando, meu pai levava para nós na poupança e tudo mais, e a gente tava juntando dinheiro. Quando a gente tava quase conseguindo dinheiro para comprar o computador, o que aconteceu? Apareceu na televisão uma propaganda de uma menina com câncer. E essa menina, ela morava cerca de uma quadra da nossa casa. Meu pai olhou para nós e disse assim, você sabe o que vocês têm que fazer, né? Então nós pegamos aquele dinheiro todo que a gente tinha comprado, guardado, e fomos lá e doamos para ela. E aí começamos de novo, cortar grama, limpar o prédio. Às vezes nós sujava coisa para poder limpar e ganhar dinheiro. Então, coisas assim. Mas era muito difícil por causa dessa questão dos juros, da inflação. Muito, muito, muito. E aí chegou um dia de manhã que eu levantei com o meu irmão e disse, mano, nós tínhamos cerca de metade do valor do computador. E eu disse pro meu irmão, mano, vamos dividir o dinheiro, cada um compra, faz o que quiser. Certo. Meu pai, seu Paulinho, que tu conheceu, sabe? Professor de karatê. Professor de karatê. Ele disse, não, para aí. Vamos lá, vamos comprar na Casa dos Gravadores. Fazendo um merchan, nem existe mais a Casa dos Gravadores. Era uma loja de computadores, não computadores, mas eletroeletrônicos na época. Ficava no centro de Porto Alegre e o dono de lá era um japonês. E o meu pai foi lá e comprou, deu entrada e disse, não, agora vocês trabalham para pagar as parcelas. Nós chegamos em casa com aquele computador. Naquela época era um TK2000. Era um computador que tu ligava na televisão. Ele tinha um toca-fita. Não tinha disquete, nem tinha disquete na época ainda. Tu botava o disquete, o toca-fita para jogar ou para fazer as coisas acontecerem. Quando eu liguei aquele computador na televisão, eu fiquei maravilhado. Eu digitava, qualquer tecla aparecia na televisão. Aí eu fiquei extasiado com aquilo. Eu digitava no teclado, aparecia na televisão. Hoje é uma coisa simples, mas naquela época... E eu queria saber como é que aquilo funcionava. E eu fiquei olhando para aquele computador, olhando para aquele computador, olhando para aquele computador. E eu desmontei todo aquele computador. E eu montei de novo. E sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Não funcionou. Desmontou e montou e não funcionou. Não funcionou. Aí cheguei pro meu pai e disse, pai, não tá funcionando o computador. Era uma coisa cara pra época. Meu pai pegou nós, levou lá na Casa dos Gravadores. E chegou lá, olha, não tá funcionando. O japonês pegou o óculos assim, foi lá pra trás com o computador. Não deu 5 minutos, ele voltou. Ele está funcionando. Mas vocês mexeram, né? Aí eu fiz assim. Sim. Sim, com a cabeça, né? Aquele sinalzinho de criança. E aí eu fiquei assim... Achei que ia tomar ali uma bronca do meu pai, né? Meu pai ficou com aquela cara meio fechada, mas fomos embora, chegamos em casa. Chegamos em casa, sabe o que eu fiz? Eu não me aguentei. Desmontei de novo. Só que dessa vez, junto com o meu irmão Christian, nós criamos um método. Nós pegamos uma cartolina, colocamos ali no chão, e cada peça que nós sacava do computador, nós desenhava na cartolina como se fosse o computador. E aí nós desmontamos tudo e montamos de novo. E funcionou. Interessante. E eu fiquei muito feliz com aquilo. E aquilo ali foi, acho que, o meu iniciar com a parte de informática, com a parte de pesquisar, com a parte de investigar a coisa, como é que ela funcionava. Tá? Isso devia ter uns 12 anos, 11 para 12 anos. Então a vida seguiu, as coisas seguiram, fiz N outras coisas nesse meio tempo. Daí, como falei anteriormente, fui fazer um trabalho filantrópico, fiquei 2 anos fora, ajudando as pessoas e tal. Voltei. Quando voltei, casei rápido. Eu conheci, entre conhecer a minha esposa e casar foram 8 meses.
E engraçado que ela me falou uma coisa na cozinha ontem. Ela disse, não, mas é que tu é um pouco mais demorado em algumas coisas. Certo. E eu sou mais rápido. Ela disse que tu é demorado. Eu disse, como assim? Se fosse por ti, nós tínhamos demorado mais pra casar. Ela te pediu em casamento, Ela quase. me pediu em casamento. Eu fiquei sabendo dessa história. Quando é que tu vai me pedir em casamento? Exatamente. Mas aí tu casou e qual foi a sacada? Aí o que acontece? Começa a vida, tu começa a trabalhar e a vida não é muito não é como a gente planeja, né? Certo. Nenhum plano. Sobrevive ao campo de batalha. Exatamente. Aí eu fui planejando as coisas, vou comprar um apartamento, isso, aquilo, comprei, as prestações aqui e ali. E lá pelas tantas, Érico, as coisas deram tudo errado, eu tinha empresa de informática, não estava dando certo, não era como é hoje, que você tem computador em tudo que é lugar, era mais difícil para conseguir, para consertar. Fato é que eu quebrei e... Vamos falar dessa quebrada? Vamos. O que aconteceu exatamente? Então, foi a primeira vez que você quebrou? Foi a primeira... Quebrou quebrado mesmo? Quebrei quebrado. Qual foi o ápice da quebrada? O que foi que você errou? Eu acho que foi uma sequência de falta de malícia sadia da vida. Fala mais sobre isso. Vamos lá. O que aconteceu? Eu queria, por exemplo, no primeiro momento, empregar todo mundo. Entendi. Agora eu vou entregar o Elvis. Porque o Elvis eu coloquei... É um irmão seu. É um irmão meu. Eu falo isso que tem muito a aprender com as quebradas, né? Tá. E aqui a gente tem tempo pra falar da que fez sua primeira quebrada. O que acontece? Quando tu estava mexendo com computadores, qualquer pecinha, qualquer coisa que não funcionasse, Certo. era um prejuízo grande. E a margem muito pequena. Certo. E naquela época, eu tive a bênção e a maldição de ter um crédito muito grande. Certo. Muito jovem, consegui crédito muito, muito rápido no mercado. E o crédito que eu tive maior foi o cheque especial. Certo. Só que o cheque especial até hoje ainda é menos, mas naquela época chegava a ser 14% ao mês. E eu tive um cheque especial... Ao mês. Eu tive um cheque especial de 100 mil reais. Então, eu digo, vou entregar o Elvis, porque é aquilo que eu me lembro, assim. Eu comprei alguns processadores na época para montar computadores e entregar. Certo. Margem pequena e tudo mais. E o Elvis, no montar, quebrou um pino do processador. E aí eu pegou um segundo. E o que ele fez? Quebrou o pino de novo. E pegou o terceiro. Quebrou o pino de novo. Quebrou o pino de novo. Aí você quebrou a cabeça do Elvis. Aí o Elvis, aí a gente viu que ele não era bom naquilo que ele estava fazendo. Só que aquele eu não tinha como bancar aquilo. Então eu fui pegando dinheiro aqui, dinheiro ali, cheque especial e tal. E comecei a contratar pessoas. Porque o que acontece? Certo. Quando eu cuidava daquilo sozinho, quando eu montava, quando eu entregava, quando eu fazia tudo, eu não tinha esse problema. Só que eu também não estava crescendo. Como a margem era muito pequena, não estava evoluindo. E eu queria evoluir. Certo. Então eu comecei a contratar pessoas. E aí esse tipo de situação em outros campos foram acontecendo. Certo. E margem para época de informática, altos impostos. Juro comendo, atrasando às vezes uma guia de imposto. Pagava 2 meses depois o juro muito alto. Sei que lá pelas tantas a bola de neve foi chegando que isso encostou nas minhas contas pessoais. Certo. De tal maneira que comecei a atrasar o apartamento, de tal maneira que comecei a atrasar a prestação do carro que eu tinha comprado. Condomínio, o IPTU. E aí foi pro saco. E aí o meu apartamento foi para leilão. Ah, galera, olha só. O seu apartamento foi em leilão. Que na época pode não ter soado, mas talvez tenha sido a maior bênção da sua vida. Talvez. Mas vamos chegar lá. Foi a leilão de verdade mesmo. De leilão de verdade, de chegar o oficial de justiça com a data do leilão, de dizendo, tá aqui, vai ter uma data do leilão, de ter um local para ser feito o leilão, de ter um leiloeiro, de você não ter... eu me senti... Né, naquela época eu tinha duas crianças pequenas, já constituído a família, então, e assim, um sentimento terrível de impotência, porque então, poxa, eu tava com a empresa rodando e 100 mil e 50 mil, só que cada vez que eu pegava o bendito 100 mil e esperava um mês, era mais 14 mil que eu tinha que pagar. Certo, 14%. Entendeu? Mas, além disso, o que acontece? Não entrava o suficiente, não entrava nem para pagar os 14 às vezes. Por quê? Inexperiência, não sabia... E aí, você perdeu o apartamento? E aí, Érico, eu fui perdendo outras coisas. Perdi,
Os carros foram para leilão. De verdade? Seus carros foram leiloados foram, também? Foram embora. De verdade. E chegaram a ser executados? O leilão foi executado. Não, dos carros foram executados e foram tomados. Eu tive que sair do meu carro com um oficial de justiça na porta. Ele pegou, chamou um guincho e levou. Você lembra disso? Lembro. Lembro quem é, nome, o dia, onde é que foi. Interessante. Foi uma situação bem... Inclusive, nesse meio tempo, também daí tive desabores com amigos que eram de uma vida que eu tinha achado que aquela confiança, só de confiança, de não ter que assinar documentação nenhuma, ia dar tudo certo, com um carro que eu tinha no nome de uma outra pessoa. Então, o carro foi... o carro foi... O que mais que foi? Consequentemente, o crédito com fornecedores. Seu nome foi para o SPC? Meu nome foi para... É o seguinte, tem uns clubes aí chamados SPC, Serasa e outros mais. Todos esses clubes eu fiz parte. Eu me associei. Literalmente. Literalmente. Foi para SPC, foi para Serasa. Aquela coisa de ter cobradores cobrando por telefone. Né? O meu telefone, para te ter uma ideia... Ele já nem ligava, ele só recebia. E era só cobrança. Era só cobrança. Né? E, olha, para colocar as coisas de uma maneira bem clara, eu lembro, um dia eu cheguei, sentei em casa, o que mais pode acontecer? Eu olho assim, pá, corta a luz. Eu tinha comprado um ventilador de teto para instalar e um amigo meu que nunca vinha para instalar, ele ia me ajudar a instalar, naquele dia ele aparece. E eu lhe disse, não, vamos instalar hoje que eu vou te dar uma mão. E eu torcendo que ele fosse embora antes que o sol acabasse, né? Porque senão ele ia ver. E assim, eu me senti assim... Hoje eu conto isso com muita... Mas o leilão foi... Eu imagino que você deve ter essa parada de... Conta com muita... Não deve doer tanto quanto doeu naquela época, né? Mas e aí, você foi? O imóvel chegou aí para... Perdeu a casa também? Foi. Eu... Você quase perdi o apartamento. Entendi. Por quê? Aí a gente vai ver... Então quebrou tudo. Eu tô lá um dia terrível dessa situação. Tu fica inerte. Tu quer fazer, as pessoas te motivam, isso, aquilo, mas tu fica inerte. Até que então a minha esposa falou uma coisa pra mim lá. Ela disse, olha, se a gente não agir, vão agir com a gente. Certo. Né? E eu disse, bom, então tem que fazer alguma coisa. E eu fui procurar um advogado. Aí o advogado me deu um valor, não tinha como pagar. Eu lembro que quando eu fui até o advogado, eu tinha dinheiro para pagar o ônibus. Quando eu saí de lá, eu ia pegar o ônibus. Eu lembro até hoje, eu peguei o Assunção, que é um dos ônibus que tem lá, e ele disse, mas como é que eu vou pagar o ônibus? Aí eu avisei o cobrador, ele disse, não, tranquilo, desce aí no próximo ponto. Aí eu fui para casa caminhando. E naquele caminhar eu fui pensando o que eu ia fazer. E eu disse, olha, eu tenho que ver onde é que está o problema. E eu comecei a ir no fórum, onde estava a pasta do processo do leilão. Certo. E eu ia todo dia lá no fórum perguntar e saber. E eu comecei também a ir na biblioteca pública. E na rua da biblioteca pública tinha muitas livrarias de direito. E eu comecei a pesquisar nessas livrarias, pegava o livro, direito imobiliário, isso, aquilo, que não era exatamente esta a conotação. Mas o fato é... Você estava fuçando na lei de leilões do mesmo jeito que você fuçava no computador. Exatamente. Não do mesmo jeito, literalmente. Mas o método é muito similar. Mas aí você estava batendo a cabeça ali. Quebrando a cabeça. E aí? E aí que eu encontrei lá pelas tantas, num livro de direito de reintegração de posse, um livro de 2006, eu esqueci o nome do autor agora. Ou 2003, eu não me lembro agora. 2003, 2006, um dos dois anos. Que falava que todas as partes teriam que ser notificadas do leilão para que o mesmo pudesse ocorrer. Entendi. Todas as partes, eu e minha esposa. Quem tinha sido notificado? Eu. Minha esposa não tinha. Você achou um furo no processo. Exatamente. E aquilo, hoje eu sou formado em Direito, mas na época eu não tinha mínimo conhecimento sobre isso. Certo. E naquilo eu me agarrei e fui perguntar pro escrivão lá. Aí o escrivão olhou assim e disse, tu sabe, rapaz, que tu tem razão. Vamos comunicar ao juiz. Aí a gente fala meio assim lá, né? E aí, o que acontece? Por causa daquilo, parou
o Processo. processo. Entendi. E eu consegui tempo para me reestruturar e ganhar uma grana, pagar as prestações que estava atrasada, renegociar. E aí, em função disso, eu não perdi o leilão. Mas fato é que quando eu estava nessa questão toda, eu estava pensando no leilão, mas não estava nem pensando no que estava acontecendo ali, de valores, entendeu? Certo. Eu queria pagar minha dívida, não estava preocupado quanto que ia leilão. Depois que isso aconteceu, eu fui olhar quanto que ia para a asta pública, como a gente fala. Quanto que seria o lance inicial, né? Isso. E era metade do valor que era de mercado. Entendi. E eu disse, meu pai do céu, se alguém tivesse comprado isso aqui, ia ganhar uma grana. Ao mesmo tempo, eu ficava com aquele sentimento da questão, pô, mas que injustiça, eu com família, com meus filhos pequenos, né? E isso eu reclamava lá no fórum. E um dia, um dos oficiais me falou um negócio que me ajudou a entender. Eles escreveram, o negócio é o seguinte, tu tá com essa situação toda aí. Porque muita gente demoniza leilão, né? Exatamente. Né? Tem esta parte. Mas ele me falou assim... Como se leilão fosse uma coisa do mal, para tirar o apartamento das pessoas, aquela coisa toda. E eu pensava exatamente isso. Eu disse, mas que absurdo, que injustiça, que país desse jeito. E ele me falou naquele dia o seguinte, ó, Greenville, tu assumiu um compromisso. Se não fosse desta maneira, as pessoas não conseguiriam comprar imóveis no Brasil porque a taxa de juros seria extremamente alta. Então ninguém poderia conseguir o sonho da casa própria. Porque o banco ia ter que aumentar o juro tanto... Porque pelo risco? Pelo risco, porque ele não sabia se ia Exatamente. receber ou não. E aí as pessoas que pagam iam ter que pagar um juro muito maior. Exatamente. Aquela pessoa que é correta, que é certinha, que se esforça para estar em dia. E o condomínio de vários prédios ia ficar no buraco, né? Porque muitos imóveis vão a leilão para pagar o condomínio que o cara não paga. Aí, às vezes, o cara leva o imóvel a leilão para que os outros condôminos não tenham que sofrer pelo fato de alguém não estar pagando a sua parte. Tu lembra bem disso ainda? Foi assim que a gente se conheceu, né? Então foi isso. Aí, quando isso aconteceu, eu fiquei com esse pensamento na cabeça. Mas ainda assim, você não tinha dinheiro para comprar imóvel. Não. Você estava sobrevivendo. Eu guardei esse pensamento, tá? Na mente. Eu disse, olha, um dia que eu tiver grana, eu vou fazer isso aí. E como é que você começou a ter grana na vida, Greenville? Então, vamos lá. Até então, você só tá... Só tá sofrendo, vamos dizer assim. Então, o que aconteceu? Nessa circunstância de buscar retorno, eu comecei a trabalhar daí sozinho como técnico em informática. Certo. Então, eu ia nos lugares, ia nos bairros que eu achava que tinham mais computadores para consertar, porque não era que nem hoje tu digita no Google e tal, e faz propaganda. Não tinha, era uma coisa meio panfleto assim e tal. E só que era muito minguado. Minguado é uma expressão gaúcha. Muito pouco. Muito pouco, né? E essa atitude me fez... Essa falta de trabalho me fez fazer várias coisas. Eu trabalhei em tudo que tu possa imaginar, Érico. Trabalhos temporários. Eu fui auxiliar de pedreiro. De verdade? De verdade. Inclusive tem uma foto sua tem uma no foto seu minha. Instagram. Tem uma foto minha, eu sei bater uma laje, sei virar um traço de concreto, sei fazer... não sei se era tão bom que me demitiram, mas... Mas você tava mais em forma. Tava. É que tinha metade do Greenville que tem hoje, né? Inclusive, na edição, vou pedir pra equipe botar a foto do Greenville de pedreiro. Vai lá que tá lá. De auxiliar, não é 10 pedreiro. anos, o que é? Auxiliar de pedreiro. Auxiliar, não era nem pedreiro, era auxiliar. Mas eu fui porteiro, eu fui motorista, eu fui jardineiro. E uma das coisas que estava tendo um pouco mais de que tinha constância era para ser guia de ônibus. Guia de ônibus? Que ônibus precisa de guia lá em Porto Alegre? Não é lá em Porto Alegre. É o seguinte, naquela época, hoje eu não sei exatamente como é que funciona, se tem que ter faculdade, tudo, mas naquele momento, o guia de ônibus era alguém que ia junto no ônibus com as pessoas que iam fazer uma excursão. E tinham pessoas que iam fazer excursão para comprar coisas em vários locais, tipo o Paraguai. Certo. Então eu comecei a ser guia de ônibus. O guia de ônibus não paga a excursão. Só que ele também não tem lugar para sentar. Ele vai em pé? Ele vai onde dá. Ele vai em pé, ele vai conversando com o motorista, ele vai lá no fundo. Ele vai onde dá, tá? Entendi. Então, e a gente tinha algumas responsabilidades. Você limpa o ônibus, você lava banheiro, coisas assim. Mas é bom porque além daquela remuneração que você
ganha ali, Certo. a passagem gratuita, as pessoas te dão pequenas gorjetas. Tá? E como que essas coisas aconteceram? Como que uma coisa vai puxando a outra? Bom, eu sempre tive um sentimento de ser correto, ser justo. Sempre tive isso. Meu pai diz uma coisa aqui: meu filho, seja íntegro e honesto aonde tu colocar a tua mão e o teu entendimento. Um dia, eu tô descendo lá pela... Quando você vai... Não sei se você já foi a Foz do Iguaçu. Não. Não. Já, mas foi muito tempo atrás. Tá. Eu não sei qual é. Quando você vai lá, tem uma ponte para atravessar. Os Eu ônibus lembro dessa ponte. atravessam, né? Chamada Ponte da Amizade. E lá do outro lado, os ônibus param, as pessoas descem e vão fazer suas compras. Ali, o que tem muita gente? Tem muita gente trocando dólar. Certo. E tem menininho de 14 anos armado. Todo mundo anda armado lá. Né? Metralhador e tudo que é coisa. Bom, eu comecei a viajar para trazer um pouco de direção para essas pessoas ali. Muitos eram muito mais experientes que eu. Certo. Eu acabava sendo um ajudante. E essas pessoas estavam fazendo as suas compras para trazer e vender. Lá pelas tantas, uma das pessoas, uma senhora, desceu do ônibus e estava trocando dólar na rua. Certo. E eu ouvi a pessoa falando com ele, o paraguaio, dando um valor para ela. Vou dar um exemplo, como se fosse R$2. Certo. Mas na conversão mesmo ele estava fazendo R$2,10. Entendi. E eu parei do lado do cara e disse, não. E dei uma dura no cara. Não, tu tá errado assim, se assado. Certo. Aqueles 10 centavos de cada dólar, se tu pegar em $1.000, dava R$100. Que era o que aquela senhora estava comprando. Aquela senhora ficou tão feliz de eu ter ajudado ela, que ela me deu aquele dinheiro. Nossa, ela te deu R$100. Ela me deu R$100. equivalente. Pensa, volta aí, sei lá, 15, 18 anos atrás. Entendi. Para quem estava quebrado, quem estava vendendo almoço para pagar a janta, eu me senti muito rico. Certo. E ali foi onde teve uma primeira ideia. Vou trocar dólar. Vou trocar dólar. Corri no câmbio, na frente da casa da Shopping Lai, que tem lá no Paraguai, e conversei com um cambista, com um dono da casa de câmbio. Disse, olha, eu tenho $50 mil para trocar. E eu disse para ele disse, $50 mil, me olhou, mas porque era um valor expressivo. Claro. E eu comecei só que eu preciso de uma salinha para atender as pessoas. E eu voltei no ônibus, ou nos ônibus, porque naquela altura eu viajava um pouco num, um pouco no outro e tudo mais. Disse, olha, eu tenho para trocar para vocês o melhor preço, vocês não vão precisar fazer isso aí na rua e tudo mais. Então, Érico, um ônibus tem mais ou menos 36 lugares. Certo. Eu conseguia fazer um melhor preço com E eles traziam mais de 1.000, né? Porque eles iam trazer para revender, aquela coisa toda. Isso, exatamente. Lá naquela época ele trazia bem mais de 1.000. 50 mil era normal. Não para uma pessoa específica, mas para dividido com um grupo ali. Então eu ganhava entre R$80 e R$100 por pessoa. Vezes 36, R$3.600 por viagem. Uau. Eu viajava domingo de noite, chegava terça de manhã. Terça durante o dia eu trabalhava nos meus negocinhos, na minha lojinha. Terça de noite eu ia, ficava o dia de quarta. Quinta de manhã eu chegava, trabalhava quinta o dia inteiro, sexta o dia inteiro. Sexta de noite eu ia, chegava domingo de manhã. E aí domingo na igreja, aquela coisa toda. E aí eu ganhava 3 mil e poucos por viagem, dava 9 mil por viagem. Sei que isso durou até o dono do câmbio descobrir. O dono do câmbio falou assim, ué, onde tá vindo esse dinheiro todo? Isso, aí ele descobriu e botou um funcionário e acabou a minha fonte de renda. Só que nesse meio tempo... Você juntou um dinheirinho. Eu juntei eu não me lembro de quanto, mas juntei algum dinheiro. E eu continuei viajando. Certo. E neste meio tempo, numa dessas viagens, eu conheci lá na fronteira, esses ajudantes que vão atravessar coisas chama de mula. Certo. Tá? Pelo menos chamava na época. Então a mula ganhava, sei lá, R$10, R$15, R$20 para ajudar a atravessar. Porque naquela época, o que se fazia naquela época? A cota de dólares era $150. Era 300, depois baixou para 150. Então quando baixou, deu muito emprego para mula. Porque passava, ia voltar. Né? Se fosse pego, era registrado. Se não fosse pego, não era registrado. Entendi. E veja, isso naquele momento, na minha cabeça, eu achava que aquilo era tudo legal que eu estava fazendo. Por quê?
Porque diante de todo o sofrimento que eu estava passando, Certo. nunca na vida que eu ia me preocupar com imposto naquele momento ali. Compra isso, vende aquilo. E então tinha acabado o negócio do câmbio, eu tinha algum dinheirinho que deu para dar uma estruturada lá no meu apartamento, botar as coisas em dia, outras coisas que estavam pendentes, porque nessa brincadeira, Érico, eu fiquei devendo mais de R$1 milhão. Entendi. Não Então, foi pouco. Não foi. Então, quando eu protelei o pagamento, eu ganhei um fôlego. E aí eu coloquei em dia, significa renegociar, mas não quer dizer que estava quitado. Entendi. Então tinha Renegociado, porém não perdoado. Isso. Né? Então tinha muitas coisas para pagar. E aí eu conheci nesse meio tempo aí, que eu te falei, um camarada que estava atravessando a ponte e contratou uma mula. Só que a mula foi ser malandra. E a mula pegou o quê? Umas placas que ele estava comprando lá de computador e uns HDs. E tava querendo cobrar bem mais caro dele, dizendo, olha, eu vou esconder aqui, que aqui eu tenho que pagar mais caro, certo. Mas tu vai ficar mais protegido. E não tinha nada daquilo. E eu vi, e aquele mesmo sentimento do meu pai, de ser correto, de onde tu colocar tua mão em teu entendimento, eu fui lá e dei um duro na mula e falei com aquele camarada. Aquele camarada, chama-se Roberto, o nome dele. Ele ficou tão feliz com aquilo que eu fiz, que quando nós chegamos em Porto Alegre, ele me agradeceu. Mas ele é meio nerdzão, vamos colocar assim. Certo. Tá? Eu sou uma pessoa que tem conhecimento técnico, mas tem uma facilidade de conversar. Ele já é extremamente introvertido. Quando ele chegou lá, passou uns dias, eu fui viajar e tal, ele me ligou dizendo, olha, eu trouxe uma placa, deu problema, será que tu pode trocar para mim? E eu troquei, sem cobrar nada por isso. Levei de volta, troquei. Olha, tô vendo o padrão. Tô vendo padrões. Lá atrás você ajudou a velhinha, vou chamar de velhinha, mas podia ser uma senhorinha, né? Talvez. Isso te deu uma sacada, que te deu um respiro. Ali na frente você ajuda o Roberto. Sem esperar nada em troca. Olha que interessante. E ó, gente, cara, não existe coincidências. A gente vai tentar entender o padrão aqui. O padrão do maior lançamento debutante, vamos dizer assim. Pode ser. Que eu conheço. É que nós conhecemos, né? Como é que aconteceu esse lançamento? Mas aí você ajudou o Roberto. Aí eu ajudei o Roberto. Não cobrou nada. Nada. Eu não, e de coração. Eu não fiz aquilo com algum intuito de ele isso, aquilo, me dar algum retorno. Não. E, aliás, eu levei o equipamento para ele e disse, entreguei da melhor forma, porque eu sempre quando fiz algo pensando como se fizessem para mim, me protegessem. Se eu pudesse proteger alguém me protegeria. Um círculo, né, um constante de boas coisas. Aí passou um tempinho, o Roberto me ligou, disse, vamos conversar, quem sabe a gente pode trabalhar junto. E demorou até um pouquinho isso acontecer, tá? Porque ele, por ser introspectivo, demorava e tal. Até que eu fui, um dia disse, vamos conversar ou não vamos conversar? Aí, igual a Thaís pedindo você, vamos casar ou não vamos casar? É, isso aí, o padrão tá aí. Aí conversamos, ele disse, não, o que eu queria te falar é o seguinte, eu gostei da tua pessoa, da maneira como tu conduziu aquilo ali, e eu queria saber se de repente nós podíamos trabalhar junto. Eu vi que tu conhece as questões técnicas, mas eu acho que eu tenho um conhecimento mais aprofundado que tu. E eu podia fazer a parte técnica e tu fazia a parte mais administrativa, comercial da coisa. Informática. E informática. E aí nós começamos a montar. Eu tinha uma lojinha, ele tinha uma lojinha. Dentro da lojinha dele, nós montamos um setor que ele estava pensando num projeto, tá? Que era um projeto de guardar dados para as pessoas e filme. Nós tínhamos uma outra ideia, nada a ver do que a gente viria a trabalhar. Certo. Que era para... nós queríamos colocar CDs, grande volume de informação para ser consultado. Certo. Porque não é que nem hoje que o Google tem. Certo. Né? Nós estamos falando numa época de Yahoo, KD, uma coisa... né? Acho que era o KD antes do Yahoo. KD, onde é que... Alta Vista. Alta Vista. Né? Então, essas coisas assim. E nesse trabalho, eu fiquei de contratar as pessoas que iam atender os clientes e tudo mais. E justamente esse momento era um momento que estava migrando, então as pessoas estavam migrando as coisas do meio físico para o meio digital.
Então as pessoas, os escritórios menores já estavam tendo computadores, Certo. aquelas impressoras matriciais LX300, né, formulário contínuo. E as coisas, em vez de ser só impressa, elas estavam começando a ser digitalizadas. Eu fui entrevistar pessoas e lá pelas tantas achei um camarada, vamos preservar o nome dele, mas cada 3 perguntas que eu fazia para ele me dava uma resposta que ele era honesto. Entendi. Ele era honesto e ele era sincero. Né? Eu sou sincero, sou honesto. Eram funcionários de vocês? Isso, é um candidato a ser um funcionário. Um candidato a funcionário. Isso. Entendi, era o seu honesto. O senhor sincero, super sincero. E aí eu não sei o que, mas também... Seu sincero, é diferente. o seu sincero. Aí eu perguntava, tá, mas me fala um pouquinho o que tu já fez. Não, eu que assim, e a minha qualidade é que eu sou sincero. E tá, mas me fala um pouco mais das suas atividades. Não, é que assim, eu sou sincero. E o fato é que Ele chamava Mário Vergara? Não. Eu te digo que se fosse Mário Vergara, a nossa história seria outra. Sem problema. Porque o Mário Vergara é um gênio. Ele é muito sincero. Ele é muito sincero, mas é um gênio. Certo. Aí o super sincero começou a atender os clientes. E um dos primeiros serviços que nós recebemos foi para fazer uma manutenção num computador de um advogado que estava migrando as suas informações do computador, do meio físico, para o digital. E deixou lá conosco o equipamento, era uma quinta ou uma quarta-feira, não me lembro exatamente o dia, mas deixou conosco o equipamento e foi para manutenção. E o super sincero, o que ele fez? Ele pegou lá para começar e foi lá e formatou o computador do advogado. Pagou tudo. Pagou tudo. Windows 95, acho. O Windows 3.11, eu não me lembro agora. Uhum. Mas eu sei que ele apagou tudo que estava lá. E como um bom super sincero, ele ligou para o advogado e falou, olha... Opa, eu queria lhe avisar que aconteceu uma situação aqui, não quero faltar de ser sincero com as pessoas, então estou lhe ligando para dizer que formatei todos os seus dados. Né? Uhum. Aquele advogado virou um piloto de Fórmula 1, porque ele chegou lá em 5 minutos. Certo. Imagino, né? E também um lutador de vale tudo, porque ele queria pegar no nosso pescoço. Imagino por quê, né? E ele começou a falar, Érico, enquanto ele falava, cada coisa que ele falava, não, mas eu transcrevi isso aqui que eu não tenho cópia. Quando ele não falava não tenho cópia, a minha garganta balbuciava, secava. Não tem backup, né? Porque olha só que esse documento aqui é antiguíssimo e é do processo que é uma prova importantíssima. E eu não tinha conhecimento se ele estava falando uma coisa que era verdadeira ou não. Certo. Aí a boca do meu estômago começou a, contrair. A minha perna começou a tremer. Quando ele falou assim, e eu tinha uma foto com o presidente Bush. Rapaz, quando ele falou aquilo ali, eu queria que abrisse um buraco e me enterrar. E aí, Érico, ele foi embora e a gente disse, não se preocupa, nós vamos resolver, nós vamos achar. Mas vamos resolver porque nós queríamos que ele fosse embora. Certo. Nós não tínhamos a mínima noção. E eu, pensando o que ia fazer, 2 coisas eu fiz aquela hora. Que eu faço até hoje, quando tenho situações de dificuldade. A primeira foi procurar olhar do começo ao fim o problema. O que causou aquilo? Certo. A segunda foi fazer uma oração no meu coração, com a minha mente, consultar o meu ser superior Certo. e dizer, me instrui para eu ter a resposta necessária. Dá uma ajuda aí, bro. E aí, nessa questão toda, eu com meu sócio, com o irmão dele, no fim de semana, descobrimos o comando do DOS, delete. Delete. E pra quem não sabe, o que ele faz? Delete, ele restaura coisas deletadas. Ele desformata, desapaga. Desapaga, exatamente, né? Ele tem um format, que é o que desformata, e tem um delete que desapaga, né? Naquele caso, o rapaz eu falei formatado, mas ele tinha apagado os dados. O fato é que nós utilizamos esse comando e recuperou muita coisa. E aí, até a foto? Aí, deixa eu chegar lá. Uhum. Porque tudo aquilo que, enquanto ele me xingava e a minha boca do estômago doía, minha perna, que eu ficava pensando, e agora que vai ser da minha vida? Eu ficava lembrando, porque naquele momento eu tive a emoção, então agora passou a emoção, tem que dar uma solução.
E eu fiquei lembrando de todos aqueles pontos que eram importantes para o quê? Para eu desfazer aquele problema. Certo. E nesses pontos ali, o último deles era a foto do Bush. Então fui olhando documento por documento e tal. Quando chegou na foto do Bush, eu fiquei com um misto de alegria e de raiva. Rapaz, quando eu cliquei e abriu, era um Bush de papelão que ele tinha se abraçado. Não era o presidente. Não era o presidente Bush. Mas você recuperou. Recuperamos, entregamos para ele. E o seu... eu vou preservar o nome do advogado, mas esse tá bem marcado na mente. Tá lá com as suas informações. Só que o que aconteceu naquele momento? Nós éramos uma empresa de manutenção de computadores que estava querendo fazer uma outra coisa que nós nem sabia direito, que era armazenar dados, informações para ser consultado. Certo. Né? Nós estávamos querendo meio que imitar o Yahoo, KD e tal. E aí naquele momento surge essa situação e eu fiquei pensando, puxa vida, passou tudo aquilo. Deve ter muita gente que sofre com isso. Tá aí outra pseudo-tragédia que você tira uma oportunidade. Pseudo-tragédia. A gente teve o leilão lá atrás, que a gente vai ver como é que isso vai virar na sua vida. Outra oportunidade, que é a história do advogado, perdendo os dados. E aí você falou, tem mais gente que deve sofrer igual esse cara. Exatamente. E aí, Érico, nós começamos a mexer com o delete, com o formato, começamos a entrar em fóruns da internet. Na realidade, naquela época tinha um Mirk. O pessoal mais antigo vai saber o que é isso. Quem não sabe, é como se fosse um Facebook de hoje, vamos dizer, uma rede social que... chat, né? Um chat para tu conversar. E começamos a trocar informações com várias pessoas de várias partes do país, do país e do mundo. E nisso aí nós começamos a ser procurados para dar respostas. E eu comecei a fazer... sobre recuperação de dados. Sobre essa situação de perda de dados, exatamente. E eu comecei a pensar, poxa vida, esse negócio aqui deve ser um negócio que as pessoas têm situações delicadas. E começamos então a fazer algumas propagandas. Criamos um website. Na época não se chamava Data Recovery, tinha um outro nome. E aí começamos a divulgar, começou a chegar serviço e começamos a entrar nos fóruns e começamos a ser reconhecidos por aquilo. Por recuperação de dados. Por recuperação de dados, de novo, o efeito TK90. Exato. TK2000. TK2000, isso. Lá atrás você fuçou na parada, depois você fuçou de novo no leilão, agora você está fuçando em recuperação de dados. Exatamente. Certo. E aí, nesse quesito, nós começamos a receber pedidos de consultoria. Certo. Mas, de novo, eu dava a consultoria, entre aspas, porque eu não entendia a diferença de uma dica de uma consultoria naquela época, vamos dizer assim. Mas eu dava a dica um pouquinho mais gordinha, entendeu? De novo, vai a sua sacada de tentar realmente ajudar. Isso, de dividir com as pessoas. E até que nós dividimos 1, 2, 3 vezes, e teve uma pessoa nos Estados Unidos, chamado Ralph Pierre, que trabalhava na IBM, que depois de nós dividirmos algumas informações, ele disse, olha, eu queria fazer um curso com vocês dão um curso? Mas era que a gente não dava curso. E até hoje meu inglês não é o inglês, né? É o inglês quebra-galho. Aí eu pensei, sabe uma coisa? Poxa, eu já ajudei tantas vezes esse cara. Ó, o curso é $5.000. Você colocou o preço para ele não vir. Para ele não vir. Ele mandou, posso ir na próxima semana? Ele comprou. E estava vindo dos Estados Unidos para Porto Alegre. Para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Capital Gaudéria. Tchê. Né? E para fazer curso com o senhor Larry Granville. E a equipe. E a equipe, exatamente. E, Érico, eu fiquei pensando, eu nunca tinha recebido alguém de fora dessa maneira, como profissional. Então, eu tinha que achar um jeito de fazer aquilo acontecer, porque o nosso escritório era um cantinho dentro de uma salinha, sabe? Uma coisa uma mesa velha, muito simples, assim. Né? E aí o que acontece? Nós passávamos lá, tem uma rua chamada Carlos Gomes, que é uma Faria Lima de São Paulo, vamos dizer assim, para as pessoas saberem. E eu pensei, poxa, seria legal se tivesse lá. Olha, diga, continua. Um escritório, né, para poder fazer. Deu curso.
E aí eu convenci um advogado a alugar por algumas horas lá uma sala dele. Certo. E aí o Ralph veio e a gente montou um cronograma. Talvez não foi o melhor curso que nós pudemos dar, mas nós demos o curso e ele saiu satisfeito. Nós, como profissionais, que nós tínhamos um conhecimento mais aprofundado, sabíamos que nós podíamos ter entregue mais. Mas ele estava extremamente feliz com aquilo que a gente entregou. Show. E aí veio outros caras, começou... Sendo que, dessa maneira, nós ficamos muito conhecidos nesse mercado. Muito conhecido no mercado de recuperação de dados. Nessa época, estava acontecendo uma migração, uma venda, uma fusão de uma empresa petrolífera, que era a Ipiranga, para a Petrobras. Certo. E nós prestamos alguns serviços pequenos para eles e tudo mais, e ficamos com um bom nome. Alguns gerentes de TI de lá nos conheciam, nos indicavam e tal. Nós estávamos muito fortes com isso. Muito, muito, muito forte. Bom, como que... Não só com o curso, mas com a recuperação Com a em si. recuperação em si. O curso era um adendo. O curso era pro Ralph lá, certo? Isso, entendeu? Era um curso... Mas você recuperava dados, o cara te mandava a parada lá e... Centenas e centenas e dezenas de hoje terabytes, né? Certo. Mas recuperava. E aí o que nesse meio tempo aconteceu? Aquele acidente fatídico em 2007, o fatídico acidente da TAM, do voo 354. Em Congonhas. Em Congonhas, né? Saiu de Porto Alegre e caiu em Congonhas. E aí ceifou a vida de muita gente. E aquilo foi uma situação bem delicada para nós gaúchos, né? Porque muitos que estavam ali eram gaúchos que... Tava, né? Saiu de Porto Alegre. Saiu de Porto Alegre. E junto com essas pessoas que estavam lá, tinham executivos dessas indústrias petrolíferas. Certo. Só que hoje tu guarda informação, tu tem nuvem ou internet para guardar informação sigilosa. Certo. Naquela época, não era tão comum fazer isso, e os executivos guardavam com criptografia ou o que fosse nos seus laptops. Certo. Então, quando o avião explodiu, também muito material que era de sigilo industrial ou de relação comercial dessa fusão. De compra e venda. De compra e venda. Foi embora. Nós fomos, como empresa, indicados para fazer o processo de recuperação de dados nos equipamentos que foram encontrados nos escombros. Certo. E, felizmente, nós conseguimos, de uma situação trágica, recuperar informações. Não só profissionais, mas também coisas pessoais que nós tivemos... Dos executivos? Dos executivos, de outras pessoas que estavam lá também, que não eram executivos, que acabou vindo materiais para nós. Certo. Porque foi uma empresa norte-americana selecionada para fazer o processo de seleção dos escombros. Certo. E aí, de uma maneira muito competente, eles nos trouxeram muitos equipamentos e nós conseguimos recuperar. E quando fizemos isso, Érico, chamou a atenção de tudo que é tipo de área de tecnologia que tu possa imaginar, desde a parte de marketing até a parte de investigação de crime, como polícias nacionais e internacionais. Faz sentido, porque o maior cliente de recuperação de dados tende a ser polícias. Porque quando você vai pegar um criminoso, qual que é a primeira coisa que ele tenta fazer? Apagar os dados. Apagar os dados. E isso precisa acontecer de uma maneira que tenha uma respeitabilidade do ordenamento jurídico. Agora estou falando um pouquinho de juridiquês, mas claro, que a prova que vai ser utilizada, ela precisa ser válida. Senão ela invalida. Entendeu? E nós não tínhamos assim, um conhecimento mais profundo do ordenamento jurídico. Até então também não estava formado em direito, não era um métier meu. Mas nós buscamos adequar esse meio termo. Entendi. E isso fez com que a gente fosse convidado para treinar, tanto dentro do país como fora do país. Polícias, área de inteligências, áreas policiais, áreas judiciárias. Então você fala que você deu treinamento para polícias internacionais. Eu não falo, eu ainda faço. Ainda faz treinamento. Isso, entendi. eu ainda faço. Nacional também. Nacional também. Polícia Federal, por exemplo. A Polícia Federal tem um departamento muito especializado hoje, que é o Departamento de Perícias, e nós contribuímos muito. Hoje, o departamento deles é extremamente avançado. Então, em situações pontuais, nós contribuímos muito.
mas nós temos um excelente relacionamento com a Polícia Federal, com esse departamento da parte de perícia, e volta e meia, naquilo que nós podemos servir a nossa nação, nós estamos ali Show de bola. pronto para fazer. E aí você passou a ter contato com a polícia e tal, e como é que isso segue? Deixa eu te contar. Nós, então na parte de recuperação, chamou a atenção de muitos meios. Entre eles, grandes companhias que têm problema de pirataria. Então o cara vai lá, faz um programa, bota no mercado, faz um sistema operacional, bota no mercado. Companhias tipo, por exemplo... Microsoft. Microsoft. Exatamente. O cara lá e pirateava o Windows. Exatamente. E nesse momento, o que acontecia antes? O camarada vai e vende computador com Windows pirata. Uhum. Lojas no Brasil isso era muito comum. Certo. Chegava numa loja, o Windows era muito caro na época. Não tinham esses benefícios que tem hoje. Então eles davam um jeito de vender. Só que isso é um crime. Certo. Né? Não tem outra palavra. É um crime. E sendo maior ou menor, sendo a sobrevivência, nós não estou questionando o quê? Eu acabei de falar que eu atravessava a ponte do Paraguai. Certo. Né? Mas essas empresas, elas tinham que tomar alguma atitude. A coisa é que vamos dar um exemplo da Microsoft. Quando eles faziam todo o trabalho lá com departamentos jurídicos que eles tinham e chegavam na loja, o dono da loja já tinha um script lá que ele apertava um botão ou dava um comando rápido e todas as máquinas por rede formatavam seus HDs. Então a prova foi embora. Toda hora que chegava lá, um botão, puf. Isso. Programava tudo. Não tinha prova, não tem delito, não tem delito, não tem crime, não tem crime, morreu na praia. Certo. O que essas companhias fizeram? Nos contrataram e aí nós servimos como peritos ad hoc, que é um perito nomeado pelo juiz por um momento específico, certo, para acompanhar em algumas situações, ou então, quando já aprendido, para fazer o processo de restauração desta informação, obedecendo uma coisa que juridicamente a gente chama de cadeia de custódia. E respeitando todo o ordenamento jurídico para que aquilo pudesse ser utilizado como prova. Certo. Então isso rendeu muito para nós, por um período, muito dinheiro, contratos muito bons. Certo. Só que a relação, às vezes, com grandes companhias é meio corporativista, entendeu? Certo, certo. Você é um fornecedor, eu sou um cliente. Então, isso é uma coisa que, de certa forma, me incomoda até hoje, entendeu? Entendi. Eu tenho uma linha de lidar um pouco mais informal. Entendi. Mas, diante disso, só para entender, eu comecei a me especializar nessa parte de combate à pirataria. Bom, lembra que eu falei que quando eu tivesse uma grana, eu guardei lá na mente, eu ia começar a comprar leilão. Paralelamente, eu comecei a mexer com leilão. Porque agora você já fazia dinheiro de verdade. Exatamente. Então, já tinha um dinheiro, já tinha uma... Como é que chama a sua empresa de dados? Olha só que louco, ela não é uma só, porque eu comprei os meus concorrentes. Entendi. Então você tem mais de uma. Eu tenho mais de uma, mas... Quais são? É a Data Recover, é a Recovery Data, é a SOS HD, é a Dr. Byte, e agora nós estamos iniciando a Hide Restore. Aham. Entende? Toma aí pra você. Então... Na garganta. Hide Restore. Então você tem várias. Então você atuou com quase... Isso. Várias. Na área de recuperação de dados. Claro. Né? E porque isso cresceu muito. Mas aí veio a demanda de pirataria, que não é feita pela Data Recovery. Não. É feita Embora algumas pessoas que trabalham nessas empresas foram migradas ou prestam informações. Por quê? Claro, faz sentido. Né? São competências necessárias, muitas vezes, para que você possa ter êxito no outro trabalho que está realizando de combate à pirataria. Mas aí, com o dinheiro dessas empresas, e agora você já é um cara bem de vida, já pode comprar imóvel, você lembra daquela vida lá, aquele meu apartamento foi barato, agora eu vou entrar do outro lado da jogada e não do lado que eu tava. Exatamente. Então, eu estou favorecido de ter um recurso para poder investir. E eu começo a pesquisar esse mercado. E uma coisa que eu queria pesquisar muito era não arrematar imóveis que tivesse velhinho dentro, que tivesse pessoas doentes. Então, começo a pensar
estratégias para isso. E aí arremato meu primeiro imóvel, exatamente o que eu chamo do imóvel Zeca Pagodinho. Sabe o que é Zeca Pagodinho? Qual que é o imóvel Zeca Pagodinho? O Zeca Pagodinho, ele tem uma música que diz assim: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E o imóvel Zeca Pagodinho é aquele cara que compra o imóvel, muitas vezes, acima do padrão do que ele deveria. Por exemplo, ele poderia morar num imóvel de 150 mil reais, mas porque ele talvez queira se aparecer para uma gatinha, alguma coisa, ele compra um imóvel de 400. Certo. E aí ele vai para aquele condomínio e faz... Ele não é um cara muito gente boa no condomínio, porque ele toca um som alto, ele incomoda os vizinhos, aí ele não paga o condomínio, mas ele usufrui da água, da luz, do gás, que antigamente, hoje é separado, mas antigamente vinha tudo na mesma conta. Certo. Então esses são os imóveis que eu nomeio chamados Zeca Pagodinho. Certo. E aí eu tô nessa coisa de procurar, compro o meu primeiro imóvel, tenho resultado, compro um segundo, tenho resultado, compro o terceiro. E eu comecei a mapear algumas coisas, criei um padrão de compra, um padrão de venda, e fui fazendo. Já tinha arrematado, sei lá, uns 50 imóveis, mais ou menos. Aí eu disse, bom, eu tenho que me especializar. Nessa altura nós já temos a internet como uma coisa mais vivencial, já tem um outro padrão de vida. Eu comecei a pesquisar na internet, leilão, não tem muita gente que fala. Aliás, tinha pouquíssimas pessoas que falam. Aí eu acho lá um tal de um site chamado Pro Leilões. E adivinha de quem era esse site, galera? Era do Érico Rocha e do Hugo Rocha. Do Érico Rocha e do Hugo Rocha. Na verdade, o Hugo Rocha aparecia, o Érico Rocha era só o background, e esse foi meu primeiro 6 em 7. Porque naquele 6 em 7, talvez vocês que não saibam, em volta no podcast 6 em 7, episódio número 1, eu conto que o meu primeiro 6 em 7 foi vendendo curso de arrematação e leilão de imóveis. E aí você foi um dos clientes. Você vai lá e comprou. Fui lá e comprei. Só que assim, como eu venho da área de inteligência e como eu venho de uma... Eu sou um cara muito cabreiro, vamos dizer assim. Cabreiro, como é que é essa palavra sem falar gauchês? Desconfiado, né? Muito desconfiado. E tava muita informação ali e muita oferta. Uma coisa que naquela época não existia. Dizia assim, compra, se tu não gostar, em 30 dias tu tem teu dinheiro de volta. Certo. Aí eu pensei, baita picareta, né? Tá engordando o porquinho, pensei comigo. Engordando o porquinho, a expressão é o seguinte, tu não mata o porco pequeno, né? Tu dá a comida pra ele crescer, aí quando ele cresce, e eu pensei, esse aqui é um golpe assim. Mas eu vou comprar o curso. Comprei o curso. Você não tinha medo de golpe, né? Você era o cara que... Exatamente. Comprei o curso, estudei o curso, só que se eu fosse começar do zero, aquele curso era ótimo para mim. Certo. Mas eu já tinha feito 50 arrematações. Entendi. Tava bem básico para você. E aí o que eu pensei? Eu vou pedir o dinheiro de volta. E vou dar um atraque nesses picareta. Que vão tentar não me devolver. Eles vão me... Alguém vai me ligar, vai acontecer um monte de coisa, né? Sempre tem aquele departamento que não quer devolver o dinheiro, sei lá. Total. E eu pensei comigo assim, vou me preparar para isso aqui. Pedi o dinheiro de volta. E rapaz, eu tomei um susto. Porque o dinheiro entrou na conta e ninguém me ligou. Ninguém me perguntou nada. Porque dizia assim, só mandar um e-mail. Eu disse, capaz que só mandar um e-mail. Não pode ser só mandar um e-mail fazer isso. Eu só mandei um e-mail. E a gente devolveu o dinheiro. E vocês devolveram o dinheiro na minha conta. E aquilo me deixou perturbado. Eu disse, isso aqui deve ser uma pirâmide. Eles têm um golpe por trás disso aqui. Eu fiquei cabreiro. E, Érico, assim, eu vou te falar uma coisa que eu acho que eu nunca te falei. Eu fiquei pensando muito negativo de vocês. Muito negativo, assim, sabe? Pensando, mas isso aqui eles devem ser muito... Eles deve ser uma coisa de outro país, eles devem estar fazendo uma armação. Eu vou envolver a polícia, eu vou fazer um negócio. E eu comecei a te investigar. Tudo. Lembra quando tu morava na Avenida Atlântica? Eu lembro. Lá em Balneário, né? Em Balneário Camboriú. Eu sabia onde tu morava, qual andar, qual era o teu telefone, qual era o teu celular. Princípio investigativo, porque você tinha uma empresa de investigação. Isso, exatamente. Ou de investigação de pirataria. É uma agência de inteligência que a gente tem. Então eu comecei a fazer isso aí. E aquilo me deixou perplexo, porque eu não achei nada, cara. Nada. Ainda assim,
Porque mesmo a gente devolvendo dinheiro, você ainda achava que tinha alguma coisa Eu lá. pensava que era uma coisa que era para um próximo passo. Entendi. Tava engordando o porquinho, Isso. o porquinho era você. Exatamente. Era um grande golpe que vocês estavam preparando. Devia ter muitos granvilles que vocês fizeram isso. Aí o cara acredita e volta e investe mais. Entendi. Esse era o meu pensamento. Engordando o porquinho. Engordando o porquinho. Aliás, eu tô gordinho hoje, mas não foi a Thaís que me engordou. Fui eu não, hein? Não foi você, não. Foi a falta de carregar tijolo. É isso aí. E aí, o que aconteceu? Vocês devolveram o dinheiro, eu fiquei por alguns meses, coloquei vocês no radar e não achei nada. Cara, fiquei com aquele pensamento, teve não sei se te lembra que vocês fizeram um evento ao vivo, vocês mandaram um e-mail convidando, venderam o ingresso e tal, eu comprei o ingresso. Isso do Pro Leilões mesmo. Do Pro Leilões, Uhum. né? Eu acho que o Leilões ao Vivo, uma coisa assim, não me lembro o nome. Era isso É mesmo. alguma coisa assim. E aí, quando eu fui lá no evento ao vivo, pensei, agora eu vou descobrir o restante do... Porque agora eu vou encontrar eles ao vivo. Isso, não tem? E eu comecei a fazer vamos dizer assim, a leitura das coisas, porque dentro da área de investigação, a gente se especializa em leitura corporal, em leitura dos ambientes, das situações, e nada estava batendo, e até que chegou o momento em que eu convidei vocês para jantar, não sei se te lembra. Total, pagou muita bebida. Eu não bebo, gente, tá? Ele não bebe. Mas eu pensei, é a última cartada. Mas Ele falou que bebe. Eu bebo. Ele falou que bebe. Eu disse, não, deixa que eu pago o jantar. Aí o Érico bebeu um monte. Eu pensei, agora ele vai contar as coisas. Cara, e pô, tá regado de vinho lá. Falei, olha que beleza, tô feliz aqui, estão me pagando minha conta, meu. E aí não contou nada. E não teve nada. Aí eu cheguei à conclusão e disse... E aí me senti mal, Érico, no coração. Uhum. Por ter pensado negativo, né? De vocês. Por ter nutrido algum tipo de... Eu fico um pouco emocionado de lembrar disso, porque foi um momento bem especial, vamos dizer assim. Dentro do meu círculo, talvez, do meu círculo eclesiástico, eu tinha pessoas de confiança, assim, mas fora dele, a gente tá tão acostumado a ver coisa negativa, ou estava acostumado a ver coisas negativas, pessoas passando, que eu não, na minha cabeça não passava que pudesse existir alguém tão correto, tão com uma coisa tão disruptiva. Era muito grande aquilo. E eu fiquei com um sentimento de reciprocidade dentro de mim muito forte. Muito forte. Eu fiquei com assim, eu preciso fazer alguma coisa para esses caras. Eu preciso, sabe? A vida seguiu, tu sabe, naquele dia do Pro Leilões, tu falou que tu ia fazer um evento sobre marketing digital, que era o Fórmula Zero. Fórmula Zero, né? E eu não pude Primeira ir turma, porque eu estava tendo um treinamento que na época englobava o FBI, eu ia receber um treinamento de outras polícias, ia ser uma troca de experiência. Eu disse, poxa, eu não vou deixar, por mais que eu quisesse estar lá, naquele momento eu não pude ir. E a vida seguiu, né? Você fez aquilo lá, aquilo foi o primeiro momento, depois estourou. No próximo Fórmula, o próximo lançamento, que antes você lançava uma vez por ano, cada 6 meses, uma coisa 2 meses, coisa assim. 2 vezes por ano. 2 vezes por ano, uma coisa assim. Eu vi você gravando um vídeo muito preocupado. Gravando um vídeo dizendo assim, acho que você estava em Nova York até. Estava em Nova York. Perto de um prédio na rua, disse, olha, eu queria só falar uma coisa. Nós estamos procurando, nós estamos contratando, contratando. Eu não lembro se você Na verdade, era assim, eu estava sendo pirateado na cara dura, mas assim, muito, muito forte. Muito. E eu tinha uma estratégia para cuidar dos piratas. E a estratégia é o seguinte, vou assustar eles. Aí gravei um vídeo mais ou menos assim, se não me engano, faz um tempo, né? Não lembro das palavras exatas, mas eu falei alguma coisa do tipo... Quem tá me pirateando, fica ligado que eu contratei a melhor empresa de antipirataria do Brasil, a gente vai botar todos vocês na cadeia. Isso é alguma coisa do tipo que eu falei. Foi isso que me chamou. E a verdade é que aquilo era um blefe. Eu pensei, eu vou deixar os caras com medo, né? E aí eu lembro de receber uma mensagem só no Facebook. Isso aí. Oi, Érico, lembra de mim? Eu sou o Granville. Lembrei que a gente tinha nesse almoço, não sabia que você me investigava, alguma coisa do tipo, não. Mas ele falou assim, você contratou uma empresa mesmo? Qual que foi?
Porque se foi a melhor do Brasil, deve ter sido a gente. Exatamente isso. Você me contratou, não tô sabendo que você me contratou. Eu não sabia que tu tinha me contratado. E eu achei legal aquela história. Eu falei, cara, a verdade é que eu não contratei, não. Aquilo foi um Isso. blefe. Eu tô desesperado. Eu falei que eu tô desesperado. E ele falou assim, não, então... Aí você falou, vou te ajudar, então. Pode deixar que eu te ajudo. Eu falei, que legal. Então como é que você trabalha? Manda um contrato. Ele falou assim, não, cara. Pode deixar. O que tá acontecendo? Eu expliquei direitinho. Eu falei assim, não. Beleza, o que tá acontecendo? Aí eu falei do que tava acontecendo. Eu falei assim, e aí? Quanto é que custa? Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Velho, passou 2 ou 3 dias, sumiu todos os piratas. Assim, todos no sentido literal da palavra. Sumiu! E galera, quando eu vi aquilo sumindo e a dor de cabeça era tanta, eu liguei pra ele e falei assim, Granville, como é que eu te pago? Não precisa me pagar. Como é que eu te pago, Granville? Como é, Érico, isso que é interessante lembrar. E aí volta de novo ao padrão, gente. Saca aí, não existe coincidências. Padrão de novo, o Granville foi lá, ajudou a velhinha, depois ajudou o Roberto, depois ajudou o Roberto, ajudou o Érico agora. Ele pegou e ajudou o Érico de maneira a resolver um problema real que eu tinha, né? Enfim. E aí não cobrou nada. E eu não tinha como cobrar, entendeu? Eu não tinha como cobrar porque no meu coração aquilo era uma maneira de eu poder apagar os péssimos sentimentos ou pensamentos que eu nutri. Entendi. Lembra aquilo que o seu Paulinho falou? Filho, seja... Seu Paulinho é seu pai, né? Seu Paulinho é meu pai. Que eu falo seu Paulinho porque ele é 1,60 m, né? Depois eu conto a história do Buda com o seu Paulinho. Mas ele falou, filho, seja honesto e haja, né? Seja onde tu colocar a tua mão e o teu entendimento. Certo. Então, aquele momento eu tive a oportunidade de retribuir, né, uma coisa e apagar na minha cabeça. Porque, às vezes, se eu sinto um pensamento negativo e eu descubro que não é verdade, aquilo me machuca um pouco. Até eu dar um jeito de corrigir, de apagar. Mesmo que não tenha acontecido nada. Total. E eu lembro que eu também fiquei com vontade de retribuir. Eu falei, cara, a gente tem que dar um presente pra esse cara. Vamos dar um presente pra esse cara. O que ele gosta? Aí a Priscila, né, que trabalha hoje com a gente, tava naquela jantar, alguma coisa assim. Cara, o cara gosta de vinho. Gente, o Granville não bebe. Mas enfim, ela achava que você gostava de vinho. E eu peguei e comprei uma garrafa que, se não me engano, de R$2.000. Gente, eu não sei se... É um pouco mais que isso. É um peramanca, sei lá das quantas. E eu falei, vou gastar um vinho que eu não... Vou gastar um dinheiro que eu nunca gastei comigo, com vinho, pra dar pra essa garrafa. E aí eu chamo ele na frente do Mastermind na época do Platinum, né? Convidei pra você participar lá. Agradeci você por ter feito aquilo e dei a garrafa de vinho. Aí você pegou a garrafa de vinho e falou assim, Érico, que legal, vou botar numa adega que eu tenho lá em casa. Enfim, eu não bebo. Falei assim, como assim não bebe? Assim, como assim? Ele, Érico, por motivos religiosos eu não bebo, né? Falou que eu sou mormon, eu não bebo. Aí a Priscila sai, mas como? Você só falava de vinho a noite inteira. Aí você fala pra ela, é porque você gosta de falar de vinho. Não porque eu bebo. Porque na estratégia de inteligência, tu precisa conhecer como Sun Tzu, né? Na arte da guerra diz, conheça o teu oponente, né? Conheça aquele com quem tu tá te relacionando. E é o que eu chamo de CRC, criar relacionamento de confiança, né? Total. Então... até hoje, quando eu fui visitar a sua casa algumas vezes... Eu fiquei lá, eu vou lá no escritório, não tá lá a garrafa de peramanca. Tá lá paradinha. Tá lá, você não bebeu mesmo. Não bebe. Tá junto lá com outras coisas. Foi muito massa. E a partir dali, a gente, né, eu sei que você começou a desenvolver o trabalho antipirataria para muitos trabalho de antipirataria e inteligência para muitos produtores digitais. Tipo, quem é cliente seu hoje? Eu costumo não falar muito, mas eu tenho alguns que eu já tenho, vamos dizer assim, um acordo que eu posso conversar. Claro, entendeu? Então eu imagino. Então a gente cuida do Mairo Vergara, a gente cuida do Vini Possebon. Show. Né? Então assim, você cuida, a verdade é que ele cuida da maioria dos grandes. Eu não vou fazer você falar todos os nomes não, porque talvez seja sensível. E eu sou um conselheiro, além dessa questão da combate à pirataria, nas questões estratégicas de empresa, né? Show.
da parte de gestão. Afinal, você construiu através da Data Resources. Inclusive, um dia eu fui lá visitar a Data Resources em NHDs ainda. Hoje. Data Recover, desculpa. Não tá desculpado. Tem NHDs. NHDs, tem uma sala uma sala limpa, né? Que é onde você faz a recuperação de dados. Dá para operar uma pessoa. Dá para operar uma pessoa lá dentro. Se um dia tiver um problema, não tiver uma sala de operação. Tem uma sala de operação lá na nossa empresa. E tem outros negócios. Então, tem N negócios hoje. Na realidade, um foi complementando o outro, né? Tem essa área de inteligência, tem a parte de leilões. E agora vem a grande sacada. Onde vem a grande virada do grande lançamento? Vamos dizer assim. Porque é o seguinte, desde aquela época, a gente deixou de investir no ProLeilões. Tá? Eu e o Hugo deixamos de investir. Existia uma razão, eu podia comercialmente continuar atuando naquela empresa, mas existia uma razão que não estava deixando estava deixando o nosso coração muito inquieto. A verdade é que, quando eu comecei a focar no marketing digital, eu me apaixonei por essa área, ela fazia o meu coração cantar, e eu parei de arrematar em leilão. E eu não sentia que a gente devia continuar ensinando a arrematar em leilão, sendo que a gente não estava vivendo aquela arte. E poderia, não tem nada de errado ser um professor se você não vive, mas aquilo é um princípio muito forte do Érico e da nossa empresa, da gente não só ensinar a teoria, ensinar o campo de batalha também. E a gente deixou aquela empresa de lado. Não é a melhor coisa de empreendedor. Eu devia ter vendido aquela empresa, eu devia ter preparado para vender, eu devia ter construído um time, mas naquela época eu não era eu nunca fui treinado a ser um empreendedor. Então, fui seguindo o que meu coração seguia. Então, literalmente deixei aquela empresa de lado e fui fazer o que o meu coração cantava. E aí, eu sabia que o Granville, até então, apesar de me ajudar em pirataria, seguia arrematando forte. Então, até hoje, você arrematou mais ou menos aí quantos imóveis, Granvas? Se for para mim e para os demais, porque eu presto esse trabalho para pessoas que querem fazer, nós já estamos mais de 184 imóveis. Literais. 184 imóveis. Literais. Documentados. Dá para entrar. Matrícula, aquela coisa, escritura, auto de arrematação. Não é figura de linguagem. Não, é literais. E eu, por anos, mas anos... É verdade. Eu falo, Granville, você devia lançar um infoproduto, você devia ensinar essa parada de arrematar em leilão, dar um bom dinheiro, você sabe fazer isso, você faz isso, mesmo sem ensinar. E a gente insistia, o Granville falava, não, Érico, agora não, Érico, agora não. Por que você, Vitor, deixou de lançar isso por tanto tempo? Esses dias eu me questionei sobre isso, tá? A real é assim, eu posso dar desculpas, mas talvez as pessoas não me conhecem tanto publicamente, justamente porque, como eu trabalho com essa parte de inteligência, eu sou um pouco mais reservado, né? Faz parte do jogo, né? Faz parte do meu jogo. Então, isso é uma coisa que eu pensava muito, né? Vou ter que me expor e tal. E a segunda coisa, Érico, que... você não queria se expor. Exatamente. Porque o segredo... O primeiro, um dos grandes segredos do negócio é o segredo. Um dos grandes segredos do seu negócio era o segredo. Afinal, você mexe com inteligência. Isso. No momento que você se expõe, você deixa de ser... Deixa de ser o agente secreto, entende? De ser o agente secreto. Hoje eu tenho um grupo de pessoas muito boas que são os ghosts da coisa. Certo. E que funcionam muito bem. Inclusive o teu videomaker... Não, tô brincando. Não, ele é um agente filtrado aqui na ignição. Então, nós temos... Eu tenho essa condição. E eu entendo que este talvez foi um dos motivadores a procrastinar. A deixar para depois. Porque sempre que eu pensava, não, eu vou fazer isso com excelência. Eu não... Embora... O que eu pensava na minha mente? Bom, eu já tinha... a gente fazia parte do Plat, né? Tenho uma proximidade com você. E Plat, para quem não sabe, é o meu grupo faixa preta. Isso. Né? Faixa preta. Que é um mastermind, né? Eu posso falar isso com propriedade, vamos assim dizer. E
fazia parte, via as pessoas, ajudava, participava de vários lançamentos, né? O Mairo, quando eu comecei a trabalhar com ele, tinha feito um lançamento de 300k. É mesmo? É. Não tinha sido o Mário que Não, a gente conhece ele hoje. veio depois fazer um 1,5. Então, eu pude ter se abençoado em ver esses bastidores. E tu vai vendo as coisas acontecer, né? Participando no combate à pirataria, às vezes auxiliando no processo de gestão de uma coisa, de qualidade de outra e tudo mais. Então eu fui vendo isso aí. Então nisso me dava uma certa confiança, embora sempre fica aquele frio na barriga quando você vai fazer um lançamento. Certo. Você estava afiando machado por anos. Por muitos anos. Muitas vezes, tu tem os prints que eu te mandei, das vezes eu assistindo Fórmula. Fala, Tchê, tô indo pro meu segundo lançamento, espero que seja bacana, né? Tô indo com muita alegria, claro que dá um friozinho na barriga, mas o pessoal me pergunta o que eu faço para passar esse frio na barriga e para eu ter segurança. Bom, só o que eu posso ter segurança é estudar, e olha o que eu tô fazendo agora. Entendeu? Parei a tela aqui, não sei se dá para ver, e tô vendo como é que é um bom script de vendas. Valeu, Érico. Mais uma vez. Obrigado, cara. Né? Eu te mandei mais próximo do lançamento, mas por muitas vezes o que eu fazia? Eu fazia o feijão com arroz. Eu ia lá e assistia que é o melhor vídeo de vendas, e assistia o Fórmula de novo, de cabo a rabo, pegava meu caderninho, anotava. Então, muitas vezes fazia isso. Quando eu senti que eu tinha background para continuar as coisas e para criar novas estratégias, porque as estratégias de combate à pirataria do passado, elas não servem tanto hoje. Ele muda, né? Elas são adaptáveis e elas precisam ser evolutivas. E eu tenho... quando eu tive essa certeza, e também quando, vamos dizer assim, pintou um convite de um parceiro que... Ah, então assim, qual foi? Primeiro foi a certeza de que você estava preparado, de alguma forma ou de outra. E segundo, qual foi o que fez você lançar? Qual foi a... Então, o que te fez quebrar sua própria objeção contra o lançamento e fazer esse primeiro lançamento? Porque eu não queria fazer... Veja, eu não queria fazer uma coisa no tradicional. E eu queria a liberdade para fazer de um jeito que fosse disruptivo. Porque o mercado ensina muitas coisas. Quando eu tive uma aproximação com a empresa Empíricos, e que eles me deram carta branca para eu fazer do jeito que eu gostaria de fazer, eu tive a oportunidade, então, aliado às competências que eles têm de marketing, de entregabilidade, de fazer... Porque as pessoas... A audiência que eles tinham. Isso, a audiência que eles tinham, o mercado que eles estavam. Então, eu disse, bom, aqui está uma junção perfeita do que pode ser um lançamento... Então, a Empíricos, vamos dizer assim, te propõe a parceria, fala assim, cara, vamos lançar isso, que isso faz sentido para minha audiência. Você faz o lançamento, no caso, você Granvas, ou como é que foi? Eles iam escrever a copy também? Nós tivemos a participação de pessoas que ajudaram, alguns copywriters ajudaram, teve um copywriter que me ajudou bastante, mas eu segui aqueles preceitos, eu conversei muito contigo, né, nós falamos várias coisas e você disse, o pessoal acha que porque o Érico é meu amigo próximo, ele é mole comigo. Não, ele foi muito duro. Deixa eu te contar isso. Então, o que acontece? É muito louco isso, porque não existe coincidência. O Granville já me ajuda desde daquela de pirataria, entre N outras coisas. Ajudou várias vezes, e muitas delas, ou quase todas elas, sem cobrar. E eu fiquei acumulando aquele débito espiritual muito tempo com ele. Quando ele falou que vai lançar, eu falei, Granville, eu não escrevo lançamento de ninguém, mas eu quero olhar o seu lançamento. Eu quero olhar o seu lançamento porque chegou a hora de talvez eu contribuir com uma coisa que seja razoável para você. E eu lembro que a gente sentou nessa sala, olhando para aquela televisão, o Granville lá numa ligação de Zoom, e aí o Granville apresentou o primeiro script dele. O script do CPL1. Lembra disso? Era você, o seu copywriter, né? Que tinha um copywriter assim, que tava te ajudando a escrever o script, e era a gente mesmo. Se não me engano. Aí, cara, tava ruim. Tava muito ruim. E tava tão ruim
que eu não achava que tinha um copywriter por trás. Então, aí eu falei assim, aí você falou assim, eu não sei exatamente as palavras, mas você falou assim, tem sim. Eu falei assim, cadê ele? Eu falei assim, esse sujeito aqui que tá na ligação. E, você tinha me pego num dia complicado, tinha pouco tempo, eu não tinha... Na minha cabeça, no meu mundo, eu não tinha muito tempo de ser diplomático. E eu falei, cara, não tem como botar pano quente. Quer saber de uma coisa? Granville, posso falar o jeito que tá ruim? Eu falei assim, pode, Érico, pode soltar o verbo, não tem problema não. Aí eu falei assim, você tá falando isso, o copywriter que vai aguentar. E cara, coitado dele, eu soltei o verbo mesmo. Mas soltei o verbo, não simplesmente tá ruim, eu te falei como melhorar. Não, deu direção. Direção de como melhorar. E é impressionante, eu não sei se era pressão, faltava pouco tempo do lançamento. Inclusive falei pra vocês lançarem, né? Uhum. Assim, do jeito que tá, não lança. É engraçado que eu sou o cara do feito é melhor que o perfeito. Mas naquela hora eu tava tão imperfeito. Tu usou uma expressão assim, Granville, tu esperou tantos anos. Você esperou tantos pra lançar anos. Isso aí? E eu sou um cara que advoca o feito é melhor que o perfeito. Sempre. Só que é engraçado como a gente tem que balancear, né? Nem tudo levado ao extremo é bom. Tem as exceções, né, Érico? Essa foi uma das exceções. Um dia que o Érico falou, não, o feito é melhor que o perfeito. Não, que isso aí não. E aí a gente começa a entrar. E muito do que eu achava que estava faltando, eu vou até falar para vocês. Aí a gente vai entrar bem tecnicamente em lançamento. Aquilo voltou para mim. O que aconteceu? Existe uma coisa, gente, que é muito massa. Quando você uma coisa que demorou para entender. Quando você ensina alguma coisa para alguém, às vezes você aprende mais do que ele mesmo. Uhum. E acontece muito assim nas artes marciais, você vê faixa branca, não tem aula só de faixa branca, não tem aula só de faixa amarela, ele é misturado. E eu sempre achei, nossa, o faixa preta vai gostar de treinar com faixa branca? E eu perguntei isso pro meu professor, ele falou assim, Érico, é muito importante sim, porque o faixa preta às vezes sim tem que spar, tem que rolar, né? A gente chama de rolar no jiu-jitsu com faixa preta, mas às vezes quando ele rola com faixa branca, ou ele ensina faixa branca, aí que ele aprende. É a hora que ele aprende mais ensinando do que escutando. É o jeito que o ser humano faz. E eu fazia tempo que eu não analisava, eu escrevia lançamento para outras pessoas, ou participava, eu não estava escrevendo, mas eu estava participando ativamente daquela parada, e eu comecei a sacar, nossa. E o que estava faltando lá era prova. Tava faltando no CPL1 prova. Você estava advocando, né? Advocando não, você estava defendendo uma tese que você era capaz de arrematar imóveis por até 50, 60, 70%. 50, 60. E você falava isso, mas não provava. E ele, mas é possível. Eu falei assim, Granville, tem que colocar prova, cara. Tem que colocar prova foda. Vai lá no imóvel, entra dentro do imóvel que você arrematou. Mostra o screenshot da carta de arrematação, mostra o screenshot do 180 e blá blá blá, ou 170 que era na época, né? Desde lá você já fez 14, né? Exatamente. Na época desse CPL era 170. 173, eu não me lembro. 173, desde lá você já arrematou, né? 10. E o cara entra, mostra prova, cadê a prova? E eu ficava puto. Isso aqui, eu falava assim, não, isso aqui é uma Viajolândia. Vocês estão na Viajolândia, para de viajar e mostra a prova. O cara quer uma promessa, uma prova e um método. E era esse, eu tô só relembrando como é que eu tava falando com o copywriter, né? Naquela época. Eu tava falando nesse tom. E eu tava falando nesse tom não porque eu queria de alguma forma ou de outra agredi-lo ou criticá-lo, mas eu tava falando nesse tom porque eu achava que você tinha a coisa pra dar muito certo e eu não tava vendo dar certo, eu tava vendo você lançar uma coisa que não ia chegar no potencial. E prova. E aí foi interessante, eu falo isso pra vocês, foi interessante que aí o Granville implementou isso, mas é impressionante como ele pegou, a chave virou. Eu lembro que vocês reescreveram uma ou duas vezes aquele primeiro conteúdo de pré-lançamento. Aí ficou muito bom, quiçá soda, bem soda mesmo. Só que aí você foi para escrever os próximos. E, cara, os próximos eu não botei um dedo. Eu não consegui achar um pelo naquele ovo. Eu procurava achar... Sabe quando você procura achar pelo em ovo? Não tinha pelo. Foi um lançamento fantástico. Você foi, lançou, e aí você, boom, faz um faturamento de quanto? 6,3 milhões. 6,3 milhões. E agora vem a grande sacada. Eu lembro o que eu falava pro Granville naquele lançamento, que foi quando? Você lembra exatamente? Foi dia
31 de julho de 2018. 31 de julho de 2018. Por que eu falo que eu aprendi com aquela análise? Porque o que eu falava pra você e batia na tecla? Prova. E eu não falava só arrematei X imóveis. É o nível de prova. Eu falava pra você. Mostra. Entra dentro do imóvel. Tu não tem imóvel? Vai lá no imóvel. Leva a câmera, entra dentro dele. Quem sabe, quantas pessoas. E volta atrás, eu estava cometendo o mesmo erro. Isso aconteceu numa conversa recente que a gente teve. Exatamente. Eu falava tudo isso, mas o que acontecia? Eu chegava, trazia pessoas aqui, botava pessoas no vídeo, elas falavam que fizeram 6 em 7, 7 em 7, mas não mostravam... Prova. E um caso, a prova do caso do Granville é entrar dentro do imóvel, mostrar o ato de arrematação, certo? Que assim é chamado... Auto de arrematação. Auto de arrematação, é aquela coisa toda. No meu caso é mostrar o print... Do Hotmart, do gateway de pagamento. Do gateway de pagamento. E faltava prova. E eu falei, Granville, reuni toda a minha equipe aqui. Isso faz pouco tempo. A gente falou assim, cara, quando a gente levar na Masterclass lá, né, Masterclass Day, e a pessoa fez um 6 em 7, eu quero o print do Hotmart, né, que é o gateway de pagamento. A gente vai mostrar a prova, o print. Agora a gente pede os prints. Inclusive, antes de você vir aqui, a gente pediu o quê? Os prints, as provas. As provas! E não que isso nunca foi verdade, mas eu acho que muita gente duvida. Desnecessariamente, cria uma tensão. E quando você já apresenta a prova, ela já relaxa. A gente pode ter uma conversa sobre alguma outra coisa no lançamento. Mas prova. Prova. Tudo que puder tirar essas objeções... Porque, veja, eu comecei falando para você das minhas objeções que eu tinha antes. Da desconfiança que eu tinha, de como é que era. E mesmo depois de devolver o dinheiro... Você ainda tinha desconfiança. Ainda tinha desconfiança. Então, é mais do que natural quando eu vejo alguém perguntar, alguém falar, ou quando eu vejo um hater na internet, por exemplo, falando, mas esse Érico que não sei o quê. Antigamente, eu tinha um senso aguçado de justiça, de querer ir lá falar com o hater de uma maneira muito rígida. Certo. Hoje, eu consigo entender que aquele é um estágio de conversão. É um primeiro momento que ele está tendo, porque é o contato que ele está tendo, né? E aí aquilo... Ele trucou, entendeu? E aí você pode virar a carta e mostrar o seu zap, né? É uma oportunidade. Quando o hater faz isso, hoje, no estágio que você tá, que nós temos, é uma oportunidade de a gente mostrar. Ele cria uma oportunidade de mostrar para ele que ele tá errado. E queira ou não queira, ele pode, por egoísmo, ou por ego, ou por... Sabe aquela coisa do homem? Não, eu não aceito. Ele pode, naquele primeiro momento, não aceitar. Mas ele fica pensando, mas peraí, o cara mostrou uma prova. Agora ele mostrou outra. Agora ele mostrou outra. Uma prova cabal, um print, né? E as pessoas estão falando. São pessoas diferentes. Não é a pessoa mesma toda vez. É impossível. Entende? E aquela pessoa, ela se converte a ser passa de um detrator para um promotor, para uma pessoa. E o mais legal disso, olhando nesse contexto, é o quê? É a grande transformação que na vida dele vai fazer. É o quanto ele vai ser abençoado financeiramente, pessoalmente, familiarmente. Quantos casamentos, Érico, a gente vê, a gente recebe inbox, o cara dizendo, nossa, a minha vida, meu relacionamento estava indo por um fio e isso aqui, depois que eu conheci, modificou. Porque a situação financeira melhorou e isso tirou até aquela tensão, enfim. Que a gente sabe que muitas vezes dentro de um relacionamento, num casamento, isso é muito mais difícil. E por mais que o cara tenha bons sentimentos, bons pensamentos e boas reflexões, se ele não tenha o dinheiro para pagar a conta de luz, a conta de água, é difícil ele fazer. Ele vai ter que fazer um esforço muito maior para entrar nas coisas. Então, é isso que me motivou, porque com o leilão eu ajudo de uma outra maneira. Porque tem as pessoas que elas vão empreender. E tem aquelas pessoas que é que nem a tua mãe, não é a tua mãe que não é assim? Minha mãe não
Minha mãe quer que eu passe em concurso do Senado. Isso. Até hoje, não é? Até hoje, cara. Se tu chegar e conversar com ela, mãe, olha só. Eu tenho que fazer um cheque de realidade. Uma hora eu vou conseguir envolver ela na possibilidade do empreendedorismo, mas é até hoje. Então, e é assim. Então, essas pessoas, como a mãe do Érico, então a mãe do Érico é o meu avatar. Entendeu? A minha mãe é um avatar. Exatamente. E eu posso ser um agente de transformação, abençoar a vida dela com esse tipo de coisa. E não só isso. Quando eu ensino leilão, eu ajudo a economia. Porque da mesma maneira que você tem hoje um patamar financeiro que não precisa mais trabalhar. Eu também tenho. O pessoal me pergunta, mas por que tu está trabalhando? Eu estou trabalhando porque o ser humano, o homem, ele quer fazer alguma coisa que possa desenvolver, ele quer se sentir útil. E eu me sinto... Hoje não é o dinheiro que me faz, é o reconhecimento de uma situação, de poder modificar a vida de alguém, de poder ver aquela pessoa melhorar de vida, sabe? E no leilão, lógico que tem algumas pessoas que perdem o imóvel e que eu gostaria muito que elas não perdessem. Inclusive quando eu posso e quando eu tenho campo para fazer isso, que uma vez por mês a gente tem um pro bono lá na empresa. Eu não divulgo isso porque não lota demais, né? A gente não consegue atender. Mas tem um pro bono que é para ajudar quem está perdendo o imóvel. Uma quarta-feira do mês a gente faz, período da tarde, nosso time jurídico lá ajuda o pessoal a isso. Mas tem também aqueles outros que precisam se readequar. Então um camarada que compra um imóvel de 800 mil e ele vive um padrão que ele não deveria viver, ele tem que viver... Ele tem que perder o imóvel e morar num apartamento de 200 mil e entender aquilo para recomeçar. Saquei. Assim como eu recomecei, entendeu? Agora, muito bom isso, muito bom entender isso. Agora, voltando um pouco no assunto de leilão. Então, 2018, você faz o seu primeiro lançamento, é um lançamento debutante. É um lançamento que atinge 6 milhões, 6,3 milhões em 2018. É um lançamento que parece, isso é fácil. É fácil porque o Érico meio que ajudou na copy, e é verdade que sim, mas poucas pessoas entendem quanto eu fui ajudado antes de ajudar. É muito interessante. É fácil porque a gente tinha uma outra empresa por trás disso, a Empíricos, mas mal as pessoas sabem que você também trabalhou e ajudou essas pessoas também. Então, aquela coisa. São anos. É fácil porque você passou quantos anos no Mastermind? 6, né? 6 anos escutando a gente falar. 6 anos escutando os outros falar, os outros dizer. Fizemos 7 em 7, 8 em 7. E aí você afiando o machado calmamente por 6 anos. Pacientemente. Quantas pessoas passam e pagam? Ele tem que pagar a parada, né? Não é barato. Não é barato. Então ele tá ali afiando o machado para dar uma machadada certeira por 6 anos. Então assim, eu não acho que é típico, não falo que isso é típico, afinal, quem tem a paciência de afiar o machado por 6 anos, quem tem esse espírito de ajudar tantas pessoas de uma maneira tão íntegra por muitos anos, até pedir um favor. Eu não me lembro de um favor que você me pediu. Eu não me lembro. Pode ser até que você tenha pedido e minha cabeça tenha apagado. Mas eu não me lembro de um favor que você me pediu. E aí você faz 6 anos fazendo só coisa boa. 6 anos, gente. 6 anos. E aí você dá uma machadada e a machadada vai. Mas será que foi sorte? E aí esse ano você volta ao campo de batalha e você lançou. Como é que chama o seu curso? Leilões de alta lucratividade. Leilões de alta lucratividade. Aí você vai... Quando foi o último lançamento? Foi em janeiro. Em janeiro de 2019. E aí, quanto ele faturou? 7... Ele faturou no primeiro dia de abertura 5,2 milhões. E nos 3 dias de lançamento, 7,2 milhões. 7,2. Então cresce. Então não foi sorte. Não foi sorte. E aí vem uma parada aqui. Uma vez que você sabe... Uma vez que você vê, não tem como desver, né? Exatamente. Você sacou esse lançamento. Eu lembro que eu não vi nada desse lançamento. Ele, inclusive, ajeitou muitas pontas soltas que eu mesmo deixei de ver. Né? Você já começava a ver. E parece que a chave virou para você. Porque agora você entende copy de uma maneira... Copy ou Insta de uma maneira incrível. Eu acho que tem... o Beto fala isso, né? A gente tem um processo de dor até que vira a chave. Total. Beto Altenhofen, isso. Né? Da Empíricos. Ele fala isso. Tem um processo de dor até que vira a chave. Quando essa chave vira, e que foi o que aconteceu, porque
de certa forma, é claro que não é que eu fiquei surpreso de tu ser rígido comigo, ser duro. Eu tinha entendimento que tu estava querendo o quê? Extrair o meu melhor. Então, sempre que eu me coloco, porque muitas vezes eu sou conselheiro ou mentor, mas às vezes que eu tenho que me colocar como posição de aluno, eu me coloco como aluno, né? Com humildade para aprender o que for, porque aquela pessoa que está ali, ela quer o meu bem. Então, quando isso aconteceu, quando você teve esse momento duro, na minha mente eu disse, não, ele está sendo duro porque ele quer o meu melhor, porque ele quer que eu aplique aquilo que ele me ensinou. E eu fui lá estudar, eu fui lá cair de cabeça, eu fui lá rever os vídeos do Fórmula, os vídeos de venda, reescrever. E ele me mandava print, senão ninguém acreditava, né? As provas. A prova. Entendi como é que funcionava a coisa. E aí estamos nos preparando agora para fazer, né? A gente nunca sabe como vai ser um lançamento, mas eu sei que eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer a aplicação de cada uma daquelas coisas, vou entregar para o meu aluno, porque a primeira turma fechada, falo sem falsa modéstia e com orgulho, mas foi a nota mais alta que a Empíricos teve de todos os tempos de um produto que eles têm. Que massa. E eles têm muitos. E eles têm muitos. E nessa segunda turma, o nível de evolução todos esses alunos, tivemos 20 e poucos alunos. Eu vou dizer 20 e poucos, porque pode ser 24 ou 22. Certo. O que a gente sabe que dentro do infoproduto é praticamente nada, né? Nossa, que louco. E a gente vai entrar até num dos seus cores, né? Nos seus superpoderes dentro desse mundo de infoproduto, que é o produto. Né? O segredo do seu negócio era o segredo, e no caso dos seus lançamentos, o segredo do produto é o produto. É o produto. E aí, mais um tempo, eu também descobri que você me ensinou a fazer costela, né? No caso, eu né? também entendi. E me ensinou qual que era o segredo da costela. Qual que era o segredo da costela, Granville? O segredo da costela é o segredo gaúcho. O segredo da costela, o segredo gaúcho. Mas enfim, mas eu quero, antes de entrar aí, da gente falar como é que você entrega e como é que você inovou essa parada de entregar produto, eu queria perguntar o seguinte: você, mesmo com todo, enfim, faturamento que você tem, sucesso financeiro que você tem, você hoje agora está no time do Insider analisando lançamentos do Insider. Exatamente. Você tá, doando seu tempo, né? Porque você não precisa disso para viver. E você volta ao básico. Inclusive, você é um dos caras que participa, né, dessa divisão. Vou chamar de divisão de base. São os faixas azuis, que ainda não fizeram 6 em 7. E os faixas marrons, que já fizeram o 6 em 7. E você é muito ativo lá. Uma pergunta que eu tenho. O que é óbvio para você, Granville, como agora que é óbvio para você, depois que você adquiriu a faixa preta, isso fez mais de 2 milhões em um ano consecutivo, né? O que é óbvio para você que você acha que não é óbvio para um clássico faixa azul, que foge à vista dele? E lembrando que um faixa azul é um cara que ainda não fez uma primeira venda no lançamento interno, né? E eu falo isso não num jeito de crítica, não, mas motivo didático. O que você acha que é óbvio para uma pessoa que agora está na faixa preta, mas não era tão óbvio, não é tão óbvio para um faixa azul? Eu penso que quando tu tá nesse processo de crescimento, tu fica querendo saber quais são os segredinhos das coisas, quais são as técnicas secretas do todo. Óbvio... Os hashtags. Os hashtags. Qual que é o hashtag que eu tenho que botar? Sabe? Qual é o minuto, a hora e tal. Com a palavra mágica que você fala. Exatamente. E uma coisa óbvia é que você precisa dominar o fórmula, o básico. Dominar o feijão com arroz. Eu canso de ouvir faixas pretas falando isso, e eu canso de ouvir faixas azuis não entendendo. Então quero dizer para você que eles ouvem, entendem, mas a ficha não cai. Não cai, porque parece que precisa de uma coisa. Não precisa. Existe uma coisa. Por isso o termo é fórmula. Entendeu? Podia ser chamar receita, se a pessoa não quiser. Não quero, não. Então chame de receita. Chame daquilo que você quiser, desde que você obedeça aquilo de maneira constante. E outra coisa importante, entregue algo de qualidade. Tenha a visão daquilo que você está entregando ser de qualidade, não só por fazer,
Porque às vezes as pessoas elas ficam ligadas no que vai dar grana. O que vai dar? Vai me dar mais dinheiro. Vai te dar mais dinheiro aquilo que você sabe fazer. Entendi. Elas não procuram o que elas são apaixonadas, sabem fazer? Não. Estão com o olho muito na grana. Estão com o olho na grana. O que vai vender mais? Exatamente. O que vai me dar dinheiro? Isso não funciona dessa maneira. Ela até pode funcionar. Você pode até usar a fórmula, usar algumas coisas. Vai funcionar 1, 2 vezes, depois não funciona mais. Porque perdeu a essência, a integridade. E hoje tem uma coisa que para mim é clara como faixa preta. Que é métrica. Temos 220 milhões de brasileiros. 110 milhões acessam a internet, seja pelo celular, pelo computador, não importa. 110 milhões de pessoas. 116, viu? 116? Vi o último censo aí da parada. Então, 116 milhões de pessoas acessam a internet. Aí quando você se pergunta, mas eu posso fazer alguma coisa? Não, isso aí todo mundo já fez. Meu pai do céu. Pense o seguinte... Será que dentro dessas 116 milhões de pessoas não tem um pequeno grupo que seja, eu estou falando pequeno, se eu botar 1% de 116 milhões de pessoas, quanto é? Ou 0,5%? É 1.600.000. Exatamente, estou falando um pequeno grupo que não quer ou que quer aprender algo que você tenha para ensinar. Não, mas todo mundo na minha volta já sabe fazer o que eu sei. Beleza? A internet não está à sua volta, ela está na volta de todos. Ela está atendendo o cara que está no Rio Grande do Norte, que está no Rio Grande do Sul, que está no Oiapoque, no Chuí. Ela está em todas as partes. E a gente fica bitolado. E muitas vezes, aquilo que tu vai lançar, tu não tem que ser um mago, um mega expert. Tu precisa lançar, que nem eu digo, tu para ser um arrematador de sucesso, tu não precisa ser nota 10. Tu precisa ser nota 8. 7,5. Só não pode ser ruim. Entendeu? Tem que ser de bom mais pra cima. E o que as pessoas ficam pensando, eu tenho que ser excelente, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que fazer tudo da melhor maneira. Não, tu tem que ser comprometido, tu tem que ter um bom produto e tu tem que fazer. Porque se tu não fizer, não vai acontecer. Então, essa visão que ficou mais óbvia como faixa preta, que existe mercado para qualquer coisa. Qualquer coisa. Se nós quisermos fazer um curso de chimarrão. Se a gente for parar para pensar, olha só, você fez 6 milhões, depois 7 milhões, né? E um lançamento depois, com um curso de leilão de imóveis. Exatamente. Quantas pessoas você conhece que estão interessadas em leilão de imóveis? Não é muito, você não sai por aí. Não é uma coisa, não é tipo renda fixa ou investimento em ações ou que sai investimento. É leilão, cara, é literalmente leilão. O cara vai lá e compra mesmo. Compra e aplica. E veja, na minha carteira de alunos, vamos dizer assim, eu tenho múltiplos alunos milionários. O que é um múltiplo aluno milionário? É o aluno que comprou o curso e que depois do curso ele fez uma arrematação e que com esta arrematação ele vendeu e ele faturou R$1 milhão. Se é lucro ou se é o todo, não estou entrando neste quesito. 1 milhão de faturamento. Em 1 milhão de faturamento. Eu tenho múltiplos. Uau. Então, nós estabelecemos o conceito de multimilionário. Em vez de ser... Aliás, nós estabelecemos o conceito de múltiplos milionários. Múltiplos milionários. Em vez de ser multimilionário. Entendi. Em vez de só uma pessoa ter muitos milhões, muitas pessoas têm 1 milhão. Que massa. E essa visão, levando para as pessoas, ela faz com que as pessoas elas dê o próximo passo, né? Então, o faixa azul, eu penso que se ele focar no feijão com arroz, se ele tiver um bom produto, se ele entender que existe alguém nesse aparato de 116 milhões de pessoas que vai comprar o produto dele, ele não tem por que não fazer. Ele pode fazer 1, 2 vezes, talvez errar o tráfego, talvez não acertar o avatar, mas é inevitável. Na 5ª, na 6ª, na 7ª vez, ele vai fazer. Na 5ª, na 6ª, esses números não são coincidências. Realmente, eu falo muito, demora pelo menos, ou demora em média, não falo pelo menos não, demora em média 7 lançamentos até você virar a chave. Na maioria das vezes virar a chave é fazer um 6 em 7, né? Que interessante. Agora é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta diferente também. Essa é uma boa para a mentalidade faixa azul. E o faixa marrom? O faixa marrom, ele já fez um 6 em 7. E a gente tem vários que a gente mentora até a faixa preta.
Para um cara que já fez o 6 em 7, que já fez várias vezes o 6 em 7, o que você acha que falta para um faixa marrom, que é óbvio para você, né? Que fica claro para você, mas que você acredita que não é óbvio para um típico faixa marrom, que ainda não chegou na preta, né? Ele tem diferentes problemas. Ele já fez, já entrou. Aí ele já é um believer, né? Uhum. Aí eu penso que é o reinvestir, Érico. Ah, fala mais sobre isso, Granvas. Porque boa. Fala. O que acontece é o seguinte: a gente vem para um mundo que é literalmente um mundo paralelo, ok? Eu tenho empresas físicas e eu tenho esse negócio digital. Então eu consigo... Posso te perguntar, ao todo, de todas as suas empresas, quantos funcionários você tem? 78. Então você é empreendedor mesmo. Sim, empreendedor, empresário. Show. Tudo que... Pagador de impostos, de conta, que todas aquelas coisas que a gente sofre, né? Total. Então, assim, ó, diante da realidade que nosso país tem, ele não oferece o sonho americano, ok? O que é o sonho americano? O cara quer comprar casa própria, ele quer ter as coisas dele, que ele quer levar um bom padrão de vida. A fórmula de lançamento acaba por trazer um sonho americano, vamos dizer assim, né? Ou atingir esse sonho americano. Finalmente ele podia fazer coisas que ele não podia fazer antes. Sem ter que sair do país dele. Sem ter que ir lá para os Estados Unidos, ou o que seja, né? Entendeu? Ele tá aqui e ele pode levar uma vida boa, ele pode sair para jantar, ele pode comer uma pizza, ele pode fazer coisas que ele não faria antes se ele fosse... de carro legal. Isso. Antes, quando ele era um assalariado, vamos colocar assim. Mas o ponto é que quando as pessoas elas fazem o faixa marrom, vai lá e faz, então, múltiplos ali, ela não entendeu que aquilo ali é o começo de uma base para ser construída uma casa em cima. Então, muitas vezes, ele vai lá e já compra um carro um pouco melhor do que ele poderia... Entende? Ele, em vez de ele viver um patamar... manter o patamar. Isso. Se as pessoas conhecessem nosso padrão de vida, eles iam achar que nós somos loucos, né? Porque nós não gastamos dinheiro com bobagem. Não. A gente gosta de comer. Eu gosto de comer pra caramba. Inclusive, eu tô... Com churrasco e costela, você Mas gosta. um costelão, né? 12 horas, que é feito em 8. Eu fiz um costelão 12 horas, só que 8. Só que em 8. A técnica é diferente. Então, se as pessoas elas mantivessem o seu patamar, ou melhorassem um pouquinho, digamos, ela tem uma vida muito sofrida. Aí ela faz um lançamento, ela ganha um dinheiro. Em vez de ela separar 80% para reinvestir e 20% para melhorar um pouquinho o padrão de vida dela, pensando, ó, eu vou plantar para mais à frente eu ter um padrão de vida, ela já começa a gastar um pouco mais, ela vai comprar uma TV que ela não precisa, que a gente nem assiste TV, ela vai... Tu entende? Então eu tenho observado isso. Vai no Outback todo dia. É isso, vai gastar num restaurante mais caro. Então é muito importante manter e separar a sua personalidade física do negócio que está montando. Entendi. Porque quando tu vira um faixa marrom, basicamente tu tem um negócio embrionário. Mas ele é um bebê. Quase, eu vou chamar de um adolescentinho ali, é um bebê. Ele é um bebê mais grandinho, nem sei se tem essa expressão mais grandinho, ele é um bebê maiorzinho. Sim. Mas eu acho que ele ainda não é adolescente, eu acho que ele não é nem criança. O adolescente você ainda consegue deixar ele brincar sozinho. Isso. E tal. O bebê não, né? Então precisa cuidar melhor disso. Certo. E cuidar seria fazer o quê? Vamos lá, pensar como um empresário, entendeu? Pensar no negócio, olha, eu vou investir. Porque eu vejo muitas vezes, um dos meus mentores que faleceu no ano passado, o senhor José Atanásio Jekyll, pessoa fantástica, me falou uma coisa. Tu quer ter um melhor resultado? Contrate o melhor profissional, dê para ele a melhor remuneração, a melhor condição de trabalho, o melhor material e tu vai ter o melhor resultado. Érico, eu vejo que tu faz isso. Ó, esse microfone que nós estamos falando aqui é de altíssima qualidade. Eu sei, lá no passado, os microfones que tu usava. Entendeu? Lá fora. Agora, Tu entende? Mas foi investimento. Esse microfone tá quase novo. Foi usado algumas vezes só. Exatamente. Tá? Mas foi investimento e reinvestimento. O Mairo tem o mesmo padrão. O Mário ele reinveste aquilo que ele tem em coisas para fazer um negócio crescer. Um negócio crescer em software, em pesquisa, o que seja. Vocês aqui pessoal. Exatamente nas pessoas.
no time, no treinamento. Pouco tempo atrás, não tinha uma americana aqui treinando, liderança. Total, a Annie, Mary Pratt. Pá, e tudo mais. Isso não é barato. Ela não vem de business class pra cá. Não, total. Entende? Tu podia dizer assim, não, vamos contratar um consultor ali da esquina. Não, nada contra o consultor ali da esquina que tá começando, mas tudo tem seu tempo. E o que eu vejo? Às vezes eu converso com um ou outro, eles têm medo de reinvestir, medo de comprar mais tráfego, medo de ampliar, de preparar. Poxa, eu tenho um dinheiro que eu não tinha antes. Então o que eu vou fazer? Uma coisa melhor. Uma coisa que traga mais confiabilidade. É a história dos talentos. Dos talentos. Fala mais. Isso aí é uma história bíblica que a gente pode mencionar Pode. do ponto de vista religioso, mas qual que é essa história dos talentos? O que acontece? É uma parábola, né? Aliás, Cristo sempre usou parábolas para ensinar as pessoas. Porque é o jeito que eu entendo, de acordo com o que eu estudei, pode ser que tenha outra visão, que ele fazia, na visão dele, ser a maneira mais prática das pessoas compreenderem. Basicamente, indiscutivelmente, ele utilizava o gatilho mental da história. É isso. Ou inventou, né? Inventou, ele criou, né? Ele usava aquilo que ele criou. Mas o que acontece? Conta a história, então, que um senhor, um proprietário, um patrão, saiu de viagem e chamou 3 dos seus funcionários, dos seus servos, e deu para um talento, uma moeda de ouro, para outro deu 2 talentos e para o outro deu 2 talentos. E ele disse para ele, vocês têm que fazer alguma coisa com isso. Vocês têm que desenvolver. O primeiro que recebeu 2 talentos foi lá e fez um negócio, ganhou mais 2, ficou com 4. O segundo foi lá, fez um negócio, ganhou mais 1. O terceiro ficou com medo, porque ele nunca tinha ganho um talento ali. Entendeu? Primeira vez que ele ganhou um talento. Ele nunca tinha vivido aquele patamar que tinha Ele faixa marrom de talento. Isso! E ele pegou aquele talento, só que ele fez? Ele enterrou, botou na terra. Passou-se alguns meses, o senhor voltou e perguntou pro primeiro, o que tu fez? Fiz isso, ganhei mais isso. Parabéns, tu vou te ser promovido. O segundo, não sei o quê. Parabéns, agora tu vai fazer uma outra coisa mais legal. E o terceiro, senhor, eu fiquei com medo aqui de perder esse talento aqui que eu ganhei, então eu não investi. Aí o cara deu uma bronca nele, disse, mas seu miserável. Como é que é uma bronca em gauchês? Uma bronca é que pode ser que fale um palavrão e tu sabe que eu não falo palavrão, mas deu um esporro, vamos dizer assim. Esporro não é gauchês, né? E aí, o que acontece? Aquele terceiro diz, mas o seu servo indolente, se tivesse botado no banco, então tinha ganho dinheiro. Né? Trazendo para nossa questão aqui, é aquele cara que ele tá com um negócio na mão e ele, em vez de ele investir, ele fica com receio de perder aquilo. Entendi. E aí, ou simplesmente gasta o talento. Exatamente. Então ele não tem uma benefício para ele não amplia, e ele não vai pra frente. Aí fica pensando, mas como é que o faixa preta fez? Parece que é porque ele é mágico, né? Ele conhece melhor, entendeu? Granville, fantástico. Aqui a gente tá quase em 2 horas de conversa. Meu pai, fantástico. passou voando. Quando é o próximo lançamento? Nós vamos fazer agora em leilões de alta lucratividade. Em julho. Final de julho, início de agosto. Como é que alguém que queira aprender sobre leilões faz pra saber mais sobre isso? Ele compra o meu curso. Show de bola. Enquanto não tá vendendo, como é que ele te segue? Ele me segue no Instagram. Segue Lerry. Lerry, Granville. A gente vai botar na descrição desse episódio no YouTube o seu Instagram, suas redes sociais. Cara, muito, muito, muito obrigado por esse papo. Muito obrigado por vir de Porto Alegre exclusivamente para essa edição do Podcast 6 em 7. Obrigado de verdade. Tchê, tem poucas pessoas que eu tenho a vontade e o coração de servir como você. Então, vir aqui é só poder contribuir um pouco mais pela transformação que tu tá realizando na vida das pessoas. Porque eu, conhecendo você da maneira que eu conheço às vezes um pouquinho mais, sei do teu intuito íntegro e o quanto você ajuda esse mundo aí e o nosso país. Obrigado, Érico. Valeu. Nossa, cara. Tchau, galera. Uau, até o próximo. Valeu, tchê!